Taratka premina, taratka nemina, taratka nemina. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast da Reserva Imovisão, que traz semanalmente, toda sexta-feira, as novidades dos lançamentos da semana. Além de que, com o recorte curatorial, a gente consegue ampliar o debate com muitos convidados especiais e vários assuntos, referências, mestres, diretores e diretoras do cinema mundial que a Imovisão traz para vocês. E nessa semana não é diferente, o tema é bastante excêntrico. São comédias irreverentes. Mas vamos além dessa palavra, né? Vamos além da irreverência. Vamos entender o que é essa comédia mais alternativa, o que é, longe do grande circuito, uma proposta de comédia autoral, cultural, que cada cultura tem um senso de humor diferente. Eu acho que a gente vai explorar aqui uns bons lugares, ainda mais com um convidado especialíssimo que a gente vai ter hoje. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. Então vamos falar um pouquinho mais sobre quais vão ser os filmes que vão estrear aqui comigo, Filipe Pitanga, e vamos ouvir de nossa querida co-host, Mariane Morizawa. Fala lá, Mari. Pois é, né, Filipe? Acho que a gente vai falar bastante do que é uma comédia e o que se as comédias são comédias puras, né? Enfim, o que é uma comédia pura e que estilos de comédia, né? Enfim, aqui acho que os nossos filmes vão misturar, vão embaralhar aí um pouco as noções do que é uma comédia. São 3 os filmes que estreiam essa semana na Reserva Imovision. O primeiro é o Zoology, que é um longa de 2016, dirigido pelo russo Ivan Tverdovsky, que foi premiado no Festival de Karlovy Vary. Aliás, essa semana os nomes são todos fáceis, viu? Pesquisei. Enfim, acho que o russo é o mais fácil. Olha só a situação. O filme é sobre a Natasha, que mora com sua mãe e trabalha num zoológico. E aí, de repente, um dia, uma cauda nasce na Natasha. Uma cauda, gente, um rabo. E aí, enfim, vamos ver o que isso causa na vida dela, né? Tem cara de tragicômico isso para mim, né, Filipe? Mas já diziam os gregos, né, que a tragédia e a comédia eram 2 lados de uma mesma moeda. Se você vira para um lado é para chorar, se vira para o outro é para rir do que você chorou, né? É, exatamente, né? Aí o segundo filme é o A Sombra da Árvore, de 2017, do islandês Hafstein Gunnar Sigurðsson. Ó, esse eu estudei, hein? Arrasou! E aqui a história é que é o seguinte: uma árvore causa uma discórdia, de novo, cômica e trágica entre vizinhos. O filme foi exibido na sessão Horizontes do Festival de Veneza. Vai dar pano para manga, né? Essa briga de vizinhos aí. Eu acho que briga de vizinho é uma das coisas mais essenciais da comédia, né? Só que, como você falou, além de trágico, também tem thriller aí, tem tensão. Então é interessante o quanto, mesmo fazendo humor, a gente pode fazer as pessoas ficarem assim na ponta do assento, né? Com certeza. E aí o terceiro filme é o Gata Preta, Gato Branco, de 1998. O filme é dirigido pelo sérvio Emir Kusturica, que levou o Leão de Prata em Veneza pela direção deste filme. Lembrando que o Kusturica é um dos poucos ganhadores de 2 Palmas de Ouro em Cannes, né, com Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios e com Underground, que é o filme imediatamente anterior a esse. Em Gata Preta, Gato Branco, o Matko se envolve num golpe, mas fica devendo dinheiro para o seu parceiro, o gangster Dadan. Para pagar sua dívida, o Matko aceita casar o filho, o Zari, com a irmã do Dadan, a Afrodita, que é uma mulher com nanismo. Só que o Zari está apaixonado pela Ida e a Afrodita também não está vendo graça nenhuma nesse casamento, para falar a verdade. Então, imagina aí, e tudo naquele cenário, para quem conhece a obra do Kusturica, né?
barroco, caótico, muita coisa acontecendo, muita música, muita dança, muita bebida, muita gente, né? Enfim, tem tudo muito nos filmes dele e são uma loucura divertida e interessante, enfim. E vamos falar sobre esse filme também. E quem que está aqui hoje para falar com a gente sobre estes 3 filmes e as comédias no cinema em geral? A gente trouxe alguém especialista nisso, né? Que vai poder falar assim, olha, tirando de letra, além de ser praticamente amigo íntimo do Emir. Emir, em bom português, Costurica, que a gente fala mesmo, é assim que a gente vai falar, mas é tipo Zico, Zica é Costurica. Mas gente, o que a Mari falou tão bem, dá tanto orgulho ouvir ela se dedicando a esses nomes, a gente estragando a pronúncia dela desse jeito, é uma vergonha. Mas a gente vai receber o querido Fernando Ceilão, que é ator, diretor, roteirista, além de um dos precursores da comédia em pé no Brasil, tendo inclusive sido fundador do grupo Comédia em Pé, e tendo inúmeras peças, várias delas não só atuadas como roteirizadas e dirigidas por ele, como ator ele também participou de vários projetos extremamente famosos, como, por exemplo, O Homem do Futuro e o recente Lucy Creed Vai para Marte, além de, como roteirista, também adaptou vários filmes, a gente até vai abordar um pouco isso hoje, que ele foi o responsável pelo roteiro de Sorria, Você Está Sendo Filmado, que é uma adaptação de um filme romeno, né, A Morte do Homem dos Balcãs, que, de certa forma, é uma comédia romena. Não é aquilo que todo mundo consideraria uma comédia, porque é bem lúgubre, melancólico, lacônico, mas eu, que amo cinema romeno, considero o filme cômico com aquele humor ácido, né, aquele humor cáustico, que bota as idiosincrasias culturais em xeque-mate. E ele adaptou esse filme romeno para o Brasil no filme Sorria, Você Está Sendo Filmado. Além de vários outros filmes como é Cruel Viver Assim, da Júlia Rezende. E também, ele também é diretor, né, com projetos para TV, como, por exemplo, Gentalha, seriado, PDV e vários outros. E ele vai falar um pouco melhor também sobre os futuros projetos dele aqui hoje, até de longas metragens que ele está roteirizando e vai vir, talvez, também a dirigir. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui conosco, um especialista também na comédia e no drama por trás da comédia, que é a melhor coisa, como diria Chaplin. Para fazer rir, a gente também tem que fazer chorar, porque senão a gente não valoriza o riso. É isso aí. Então, vamos dar essa conversa. Olá, Fernando Ceilão, prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, obrigado pelo convite e daqui a pouquinho eu vou falar por que eu fiquei feliz, além do convite, porque o Felipe sabe que eu adoro falar de cinema, eu fiquei feliz muito por causa da Imovision, mas não quero atropelar, primeiro façam as apresentações. A gente fica ainda mais feliz e, desculpa, Maria, eu que fico sempre chamando o Fernando de Ceilão, aí eu fico dando esse vício, né? Parece que todo mundo tem que me repetir, né? Falando pelo sobrenome, mas pode chamar pelo primeiro nome, como ele preferir. Ah, não, pode ficar à vontade. É raro me chamarem de Fernando. É. Muita gente me chama de Marcelo, não sei por quê. Eu lembro que tem uma churrascaria aqui no Rio que tem um garçom lá que me chama de seu Marcelo e eu respondo, eu cansei de explicar. É que nem a minha mãe. Minha mãe sempre me chama com o nome do meu pai. Ah, não, jura? Eu imagino que te chamam de Felipe muitas vezes, também, né? E me chamam de Mariana muitas vezes, eu também respondo. Mas a minha mãe, ela brigava, ela fala Mariane. Não, um dia eu entendi. Tinha um contra-regra num teatro que eu estava fazendo uma peça e ele falou, valeu, seu Marcelo. Aí como eu já gostava, já tinha mais intimidade com ele e tal, eu falei, meu nome não é Marcelo, porque, todo mundo te chama de Celão, achei que teu nome era Marcelo, então talvez venha disso.
Muita gente acha que é Celão, entendeu? Fernando e Celão, mas tem um Fernando antes. Enfim, eu sou Marcelo para muita gente, alguns me chamam de Fernando, muitos de Nando, e se quiser pode me chamar de Fernando, que não tem o menor problema, imagina. Chama como você quiser. Adorei. Enfim, estamos aqui para falar de comédia, então já começamos rindo, tá tudo bem, né? Se bem que essas comédias aqui, né, umas não são muito a maior parte não é muito de gargalhar, né? Pelo amor de Deus, meu melhor tipo de comédia, aquela que você corta os pulsos no final, amo. Não, assim, eu tenho uma teoria sobre esses 3 filmes. Na verdade, sobre gêneros. Eu tenho uma teoria que, assim, para mim, na minha cabeça, eu defino o gênero pelo final. Para mim, são 2 tragédias e uma comédia. O que não quer dizer que não pode ser engraçado. Mas, assim, se eu fosse definir, para mim, Zoologia é tragédia, A Sombra da Árvore é tragédia, e o único que eu considero uma comédia é o Gato Preto, Gata Branca. Ou é Gata Branca, enfim. Gata preta, gato branco. É o único, até porque ele é literalmente um happy end, né? No final aparece escrito happy end. Uhum. Assim, é como você considerar, por exemplo, Romeu e Julieta é uma história romântica, é uma tragédia, só que tem romance. Para mim, ter humor ao longo do filme não faz dele uma comédia. Para mim, o final faz dele uma tragédia ou uma comédia. Mas isso é uma ótima teoria. O Kusturica devia estar de ótimo humor. Que não costuma ser feito a um happy ending tão doce assim. Que até é doce. Mas ali há um certo deboche também, me É parece, debochado, né? Para escrever debochado. happy end. Tem um negócio chamado Nutshell Technique. Eu gosto muito dessas técnicas de cinema americano, sabe? Sid Fields, McKee, de estrutura. Eu acho muito interessante estudar estrutura. E tem uma agora que está bombando, que é uma tal de Jill, até estou com um livro aqui, Jill Chamberlain, que inventou um negócio chamado Nutshell Technique. E aí tem 2 estruturas para ela, a de comédia e a de tragédia. E, por exemplo, o Batman Begins está em comédia para ela. Mas só porque o personagem não morre no final, entendeu? Então eu estou até pegando um pouco o barco dela. Eu acho que é um jeito legal de ver assim, o panorama do filme. Os outros 2 acabam muito mal, né? Muito uma tragédia, né? Tem uma que é realmente quase uma tragédia, que é quase que a natureza matando um deles, né? Claro que tem um acidente ali provocado por um ser humano, mas é quase realmente uma tragédia. Eu gostei que o Ceilão manteve o spoiler free, que ele falou só metaforicamente, então ninguém sabe de qual dos filmes ele falou, nem qual acidente é. Não, ali não estraguei nada, né, Cui? Tem um deles que tem um acidente, não pode ser qualquer pessoa. Se pelo menos foi a natureza riu no final, então, olha que coisa boa. Alguém saiu ganhando, né? Porque tem personagens, às vezes, que eu acho tão podre, eu acho intencionalmente podre. Não estou falando especificamente de nenhum dos 3 filmes, mas também tem essa questão que quando eles se fodem no final, eu acho ótimo. Eu amo o personagem que se fode no final. Tipo o final de Seinfeld, que eu não posso dar um spoiler aqui, mas tipo, que é seriado de sacanagem da spoiler, né? Pô, mas Seinfeld... Pra pessoa chegar no final... mas mesmo assim, eu amo que eles são tão ruins que eles se fodem no final. Eu amo isso. Amo. Aquele episódio final, que aliás é até meio ruim aquele episódio, meio mal escrito, né? Mas ele termina assim. O finalzinho, eles se fodem mesmo. A gente pode dar spoiler. Pô, isso é 98. Quem não viu... Gente, pelo amor de Deus, eu estava no meu primeiro emprego no jornalismo. Que eles vão presos, né? E tem uma coisa que eu adoro isso. Melhor final ever. Não, é muito legal, porque eles vão presos e repetem um diálogo, que é o primeiro diálogo do primeiro episódio da primeira temporada, que é o negócio de botão da blusa, do George e tal. E esses detalhezinhos eu acho muito legais. Mas uma coisa que eu ia começar perguntando é assim, a plataforma tem muitos filmes que passaram em festivais, né? Aqui mesmo temos filmes premiados, etc. Mas vocês acham que, em geral, e aí a gente está falando daqui que não são comédias puras também, né? Tem coisas misturadas. Vocês acham que assim, nesse universo de filmes em geral que vão para festivais, que são premiados, é raro uma comédia até chegar ao festival e até ser premiado ainda mais?
Olha, eu não acho tão raro quanto parece, porque o que a gente pensa por comédia é um pouco o que o Senão estava começando a dizer. A gente pensa por comédia o modelo clássico. Por exemplo, se você pega a história do Oscar e você contabiliza quantas comédias puras já ganharam o Oscar de melhor filme, são muito poucas. Porém, aquelas que ganharam, elas tendem a ter um quê a mais, né? Vamos para aquela que é a mais óbvia, que é o clássico dos clássicos, que todo mundo ama, do Billy Wilder, que é Se Meu Apartamento Falasse. É uma comédia? É. Mas ele é uma comédia extremamente cheia de camadas. Por quê? Ela é sombria, bastante sombria. Ela tem um psicológico, um psicanalítico extremamente complexo, porque é um personagem muito prejudicado, do Jack Lemmon, que deixa o chefe sair com moças no seu apartamento. É um apartamento de alcova para o chefe. Isso é ter uma baixíssima autoestima. É tipo, você realmente se detestar. E ainda se apaixonar pela secretária que está envolvida nesse trâmite. Então, assim, existe ali tantas camadas que a comédia é, na verdade, a ironia da vida. É um pouco o que o Senão estava falando um pouco antes da gente começar a live sobre Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues não costumava ser categorizado como uma comédia, mas ele usava do humor em inúmeras das tragédias dele. E algumas, inclusive, são mais cômicas, como Sete Gatinhos. E o Neville realçou ainda mais isso no filme que ele dirigiu, adaptou, e que o Senão homenageia ele no documentário sobre o Neville, cronista da beleza e do caos, que inclusive encerra eu tô nos o Celão créditos pregando finais, uma né? tu prega uma peça nos créditos finais inteiros no Neville. Aquilo ali é muito maravilhoso. Então, assim, porque a piada final que eu tenho que spoiler aqui, gente, crédito final de documentário. Não, é documentário, pode dar spoiler. Não, pode dar Que ele spoiler. diz que ele sempre quis visitar o Neville na casa dele, ele achava que ia ser assim uma suruba, uma esbórnia, uma orgia, que teria assim em todos os cantos. E ele vê, né, esse senhor elegante, cortês, educado, recebendo com chá, né? Tipo assim, nada do que você esperaria do autor de Rio Babilônia, de Dama da Lotação. Mas isso é uma piada. Não, e que eu conheci através do Pereio, isso é importante dizer. Então, isso já diz muito. Diga-me com quem Mas andas. voltando, só para encerrar, eu acho que há comédias paradigmáticas, mas eu acho que a gente ainda vai entrar nisso quando a gente entrar na questão cultural. O que é comédia? O que é comédia para cada cultura? Então, assim, um dos meus filmes favoritos da última década, Ever, que eu sempre falo dele, né? Ele é meu pai, é o Tony Erdmann, da Marenhade. E é meu pai. Aquele dali, vocês querem conhecer meu pai? É o Tony Erdmann. Tá? E eu, às vezes, infelizmente, estou no lugar da Sandra Hüller. Eu já entrevistei a Sandra Hüller, eu chorei com ela. Eu chorei. E ela segurou minha mão e começou a chorar comigo. Foi uma das cenas assim, mais emocionantes que eu já tive na minha vida. Foi ela dizer, eu te entendo. Porque, às vezes, eu sou tão irritado quanto ela, às vezes eu sou tão inclemente quanto ela, porque eu lido com uma pessoa muito imatura. Meu pai acha que é uma criança. Então, assim, para mim aquilo é um drama. A minha vida foi muito sofrida vendo com uma criança adulta que quer me fazer sorrir nas piores horas. Quando eu estou mais desesperado e ele me atrapalha com isso. Mas é uma comédia. Eu vomitei depois da primeira vez que eu vi Tony Erdmann. Hoje eu rio com o filme. Então, assim, a relação entre comédia, tragédia, catarse é muito tênue, ainda mais para o humor alemão, e boa parte do filme se passa na Romênia. Então, eu sempre sequestro ele para meus filmes romenos, mesmo que ele seja um filme alemão, de humor alemão. Então, assim, é isso. E é um filme dos mais premiados dos últimos tempos, e desculpa, deveria ter levado a Palma de Ouro. Além de concordar com tudo que você falou, eu acho que assim, primeiro que eu acho que o humor é muito mais visão de mundo do que algo que tem como finalidade fazer rir. Né? A comédia até tem como finalidade fazer rir, mas o humor não. Eu vejo humor, por exemplo, no Hitchcock, obviamente, mas no Orson Welles eu vejo humor. Dostoiévski tem humor, eventualmente. Então, humor é visão de mundo, né? E eu acho que a comédia talvez seja o gênero mais estranho para mim. É muito curioso quando eu digo isso, mas é o gênero que menos me interessa, quando é comédia, com finalidade de fazer rir. Porque onde você menos tem
momentos cinemáticos, é na comédia, talvez. Porque comédia pede o quê? Um ator hilário, plano aberto, parado, se bobear, um plano parado sem cortar, deixa o ator brilhar. Eu acho muito mais fácil você fazer comédia, fazer rir, não comédia, mas fazer rir no teatro do que fazer rir no cinema. É muito difícil você ter uma boa linguagem cinemática e comédia. Sim, são poucos os filmes que me fizeram rir muito. Sei lá, agora eu só lembrei de um, que é uma boa. Nem eu colocaria como um dos filmes que eu mais amo, mas entrando numa fria, é um filme que me faz rir. Mas não é um cinemão, assim, que você, nossa, tem aquele plano tal. Enfim, eu acho isso. E acho também que, concordando com o Filipe, que tem muitas camadas mesmo. Os filmes que a gente vai falar, por exemplo, tem momentos engraçados. Se você consegue rir de morte de animais, sem querer dar outro spoiler, você consegue rir de uma coisa, assim, um riso nervoso, mas não são para fazer rir exatamente. Eu acho que a confusão que se faz é essa, sabe? Quando você tem como finalidade fazer rir e o que é comédia. Para mim, comédia não necessariamente é para fazer rir. Eu lembro que teve um documentáriozinho, que nunca saiu esse documentário, que o Fábio Porchat entrevistou todo mundo do humor há uns 15 anos, e aí para todo mundo ele fazia a pergunta, você concorda com o Chico Anísio? E acho que dos 380 entrevistados, eu fui o único que falou não. Eu acho essa declaração do Chico Anísio que comédia, o humor ou é engraçado ou é sem graça, é preguiçosa. Tem milhões de tipos de humor, inclusive humor bom sem ser engraçado, humor político sem ser engraçado. Enfim, para mim, humor é visão de mundo e comédia e humor sempre tem essa interseção, que você não sabe muito bem o que é comédia e o que é humor, né? Eu diria que uma é visão de mundo e outra é o Só gênero. uma coisa rápida, Mari, antes, mas uma anedota do nosso episódio sobre fronteiras com a Ana Maria Baiana, ela falou até de um outro diretor que também se encaixaria perfeitamente aqui, que é o Aki Kaurismäki, e ela disse, o humor finlandês é aquele que a pessoa fala a coisa mais improvável, na hora mais improvável, e ninguém ri. E não é para rir, mas é uma piada. E todo mundo acha engraçado, mas ninguém riu. Uhum. E que é tipicamente finlandês isso, ela falando, né? Então, eu acho que é um pouco o que o Ceilão falou. Nem sempre a comédia quer nos fazer rir, mas às vezes é uma ironia interna, que a gente pensa, eu vou fazer o som só por causa do podcast, como se fosse... A gente pensa, nossa, que ironia, ou que ironia da vida, ou se fodeu. Mas é interno, a gente nem bota pra fora. Assim, para mim, um divisor de águas em quero botar humor no meu material não é uma piada do Seinfeld ou do Milor ou de nenhum humorista. É uma piada, eu estou chamando de piada, mas nem é piada, do Nelson Rodrigues, do livro Casamento. Tem uma hora que o sujeito entra na garçonnière, porque se fala garçonnière naquele tempo, né? Na garçonnière, mata a amante. Tem que explicar o que é uma garçonnière hoje para os ouvintes mais jovens. Depois, o machismo mais recente chama de matadouro. E é um apartamento outro que o sujeito tem para levar suas amantes, que ele mora na Tijuca, trabalha no centro e trai em Copacabana, segundo o Nelson Rodrigues. E aí ele vai na garçonnière, mata a amante, e aí quando ele passa na portaria, o porteiro vira para ele e pergunta, teu Fluminense, hein? Eu acho isso hilário, porque assim, é uma observação muito Nelson Rodriguiana, é pré-Tarantino isso, é você botar a vida num momento de ação ou suspense que ninguém se preocuparia com isso, com você botar um detalhe da vida. Eu acho isso engraçadíssimo, mas essa risada que o Felipe falou, é o rir por dentro, né, como o Jô falava, e na verdade é visão de mundo. E aí acrescenta isso uma coisa que assim, eu às vezes me pergunto por que querem botar tanta luz na comédia. No Brasil tem muito essa preocupação. Até literalmente, você vê a fotografia da comédia brasileira é muito iluminada, é tudo assim, temos que ter muita luz, quando na verdade os momentos onde você mais tem vontade de rir é em velório, em elevador com gente estranha, desconhecida. Esses momentos sombrios dão muita vontade de rir. Então isso é algo que eu acho que a se pensar para o futuro do humor e da comédia no cinema brasileiro. Você não falou em funeral, já me lembrei de várias comédias de funeral que eu amo, tipo, evidentemente, né, Harry Dean Mode, Ensina-me a Viver, que até foi sucesso no teatro brasileiro, foi adaptado no Brasil, e que é muito isso, né,
pessoas que catam funeral alheio para invadir. Isso é sensacional. Não, e sem querer abrir uma janela e fugir do assunto, mas eu tenho uma teoria que o Wes Anderson pegou esse filme e fez a carreira dele toda. Não, a carreira dele toda em cima desse filme, esteticamente, o jeito de fazer trilha Amei. sonora, o tom. E hoje ele está com o Chalamet, quer dizer, quando a gente está gravando, né? Em Cannes, estreando French Dispatch, vocês vão ouvir atrasado, que é praticamente uma personificação física do Harold, né? Aquele jeito muito lívido, quase fantasmagórico, e que é um jovem com cara de mais velho, mas ao mesmo tempo é um old baby. Tem cara de bebê, mas ao mesmo tempo parece mais velho do que realmente é. Agora, Mariane, sem querer ser muito prolixo, mas só acrescentar uma coisinha a tudo isso, que é o seguinte, mas esses 3 filmes que vocês separaram me fizeram ficar pensando numa coisa que até então não tinha pensado muito, que é o que há em comum em todas as comédias no mundo. Porque eu peguei a sinopse de um dos filmes, que é: Mático e seu filho Zari vivem nas margens do rio Danúbio e sobrevivem apressadamente, basicamente fazendo qualquer coisa para ganhar a vida. A fim de pagar uma dívida comercial, Mático concorda em casar Zari com a irmã de um gangster local. É a sinopse do Gata Branca, Gato Preto. Essa sinopse, se você pensar bem, poderia ser um filme brasileiro com Hassum, por exemplo, né? E poderia ser um filme americano dos irmãos Coen, ou até um filme americano com, sei lá, um Jim Carrey, até com mais humor. Então eu acho que também tem uma coisa de tons e escolhas, porque o ponto de partida é muito parecido. E aí as culturas e escolhas pessoais, além da cultura do país, a escolha pessoal do realizador, vão definir caminhos. Mas você pega, por exemplo, o Sombra da Árvore, a briga entre 2 vizinhos. É o próximo filme, de novo citando, estou pegando ele como ícone de comédia no Brasil. O Hassum, o próximo filme do Hassum na Netflix é ele e Paulinho Gogó, um filme que se chama Vizinhos, os 2 brigando. E me lembra logo do último filme bom do Seth Rogen, que também se chama Vizinhos, e é isso. Só que ali tem um tom Islândia, um caminho, né, muito mais pesado, sombrio e tal, mas o ponto de partida é muito parecido. Que eu acho que é isso, a visão de mundo. A comédia costuma vir de um mesmo lugar. Que eu acho, quando eu falo essa visão de mundo, para não ficar uma coisa vaga, é quase um superpoder com o qual você tem que ter responsabilidade, que pode destruir suas relações. Porque uma pessoa que lida com essa visão de mundo, ela bate o olho em qualquer coisa e começa a criticar por dentro. É uma coisa mais forte que eu, é quase um poder do mal às vezes. Vou dar um exemplo, assim, ligo a televisão, tá passando o Bial. A minha mulher tá vendo a entrevista, eu tô vendo que o Bial fica fazendo um negócio assim, engolindo a baba, e ele tá exibido demais, e ele isso, e ele aquilo. Eu critico assim, uma hora ela fala, meu Deus, você odeia o Bial? Eu falo, não, eu tenho uma vontade de ir lá, eu tenho uma simpatia por ele, mas é mais forte que eu, entendeu? E vem desse lugar a comédia. Você pega, por exemplo, a cena de abertura do Sombra da Árvore, quase dava para ter um tom de comédia brasileira. Sim. O cara tá vendo uma pornografia, ele esquece de fechar o computador. Tem uma comédia de erros ali que, se você põe um tonzinho a mais, fica uma comédia do Hassum. Você sabe o que é isso? E quando eu estou falando isso, só um parênteses, eu amo o Hassum. Não, a gente tenho um entendeu. projeto futuro com ele. É como uma referência, não Não, tem nada de mas você está falando pejorativo, como uma não. referência de um estilo uma linguagem de gênero Exato, mesmo, do exato, gênero exato. comédia brasileira. Não. Mas assim, é quase como se fosse aquele globo de Divertidamente, que se você gira, é a tristeza. E se você gira para o outro lado, é a felicidade, é a alegria. Então, um segundo a menos ou a mais da nossa vida, às vezes, na mesma cena, a gente estava chorando e no minuto seguinte nos fizeram rir. E tudo é muito misturado mesmo. Sim, sim. Depende da perspectiva. Então, essas sinopses realmente poderiam ser usadas para o drama, para a tragédia, para o suspense. O próprio filme islandês é também um suspense, né? Porque as idiosincrasias são engraçadas, mas ele também tem um quê de thriller ali, porque vai acirrando a disputa entre os vizinhos. Como geralmente filmes entre vizinhos. Não é o primeiro, não vai ser o último. E que mesmo comédias já mataram vizinhos antes.
não acaba bem. Tipo, vizinhos já se mataram antes, né, na história das disputas entre vizinhos. Mas, Mari, perdão, você já ia para a próxima Não, na pergunta. verdade, eu ia entrar mesmo nessa questão cultural, né? Então, assim, para introduzir, eu ia perguntar se vocês acham que é isso, assim, que tem muito a ver com a cultura. A gente pode falar, por exemplo, tem uma comédia brasileira, mesmo que haja diferenças entre elas, mas tem uma cara da comédia brasileira, por exemplo, só para começar por aqui, que a gente, né, tá perto e tal. Eu posso antes fazer uma coisa rápida? Vamos guardar a pergunta um instante. Mari, deixa eu te devolver a pergunta um segundo. Você tem um estilo cultural que você se identifique mais numa comédia? Então, é uma coisa que eu me pergunto, né? Eu acho que tem estilos de cinematografias, por exemplo, tem um estilo de comédia americana, não quer dizer que todos os realizadores que façam humor nos Estados Unidos vão seguir aquele estilo, né? Eu acho que tem um estilo de comédia brasileira que tem a ver com essa coisa de visão de mundo que a gente está falando, mas é isso, né? É uma generalização também, né? De uma certa forma. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com comédias francesas, em geral, pelo menos as que chegam aqui. E, de novo, por exemplo, eu amo Jacques Tati, mas o que em geral chega aqui hoje de comédia francesa não é Jacques Tati, em geral, né? São essas comédias um pouco mais comerciais, muitas vezes, e tal. E eu tenho uma certa dificuldade de captar sabe, assim, de entrar e de perceber o humor. Eu já tenho mais facilidade com as italianas, por exemplo, entendeu? Eu acho que os italianos sempre fizeram muito. E claro, tinha as coisas mais escrachadas e tal, mas sempre tem essa coisa dos costumes, né? Então eu acho que talvez pela cultura ser um pouco essa coisa, cultura familiar, então, né, o Monicelli, por exemplo, sempre brincou muito com essa coisa da família, né, e tal, mas também tem muito essa mistura, né, que o Felipe estava falando, que é assim, uma hora você está rindo e depois você já está chorando, ao mesmo, tipo, uma cena seguida da outra, é uma montanha russa né, e talvez eu me identifique com isso também, porque eu acho que é isso, né? Na vida, às vezes, no momento mais horrível, alguém solta uma piada, você ri, né? Assim, no momento mais horrível da sua vida, acontece, você está chorando porque morreu alguém, mas alguém fala alguma coisa engraçada ou lembra alguma coisa engraçada, a pessoa vai rir, né? Não é que você vai ficar chorando, entendeu? Celão, só para te dizer que eu adoro que a Mari vai na jugular, porque as comédias francesas são as maiores bilheterias da Eurovisão. Então já vai a Mari lá na jugular. O Jean vai amar, né? Fala assim, vocês não têm humor, não entendo o humor de vocês. Nem tipo, qual é o nome do bebê? Ah, vamos chamar o bebê de Hitler. Não, mas olha, eu não sei, eu não tenho um problema com comédia francesa, não, mas eu sou muito americanizado. Eu gosto de humor americano. Assim, se eu tivesse que escolher um preferido, seria o humor americano. Eu vejo uma tendência das pessoas, talvez assim, o público menos concentrado e ávido por cinema tem uma tendência, quando quer parecer bacana, fala que bom mesmo é humor inglês. E aí você começa a investigar sutilmente a pessoa, ela nem sabe muito o que está falando, né? Ficou uma pecha do humor inglês, é mais inteligente. Realmente, o humor inglês tem boas frases. Você pega Bridget Jones, a cada 3 minutos tem uma frase memorável. Ele é bom de frases, o humor inglês. Mas em termos de estrutura, de personagem, de tudo, eu gosto muito de humor americano. Assim, quando você pega, sei lá, você vai escrever um roteiro e você pega um outro que você acha perfeito para ter aquele de exemplo, porque às vezes é bom ter um roteiro, né? Para você imitar um roteiro bom, você tem um roteiro. Se você tem 4 roteiros, você já não sabe o que está fazendo. Para mim, o espelho de um filme bom é Tootsie, em termos de boa estrutura, sabe? O que o personagem quer, qual o problema que ele arruma para si, qual a virada que ele vai ter, trama B, a trama de amor, tal. Tootsie é perfeito, perfeito. E é um filme americano, deu problema no roteiro. Tem 8 roteiristas, quase que não saiu e tal. E ficou perfeito. Então, eu acho o americano imbatível num determinado estilo de humor. E tem uma teoria que a gente, na verdade, todo mundo faz o filme americano no seu país. Né? Tem filme americano no Brasil, tem filme americano na Argentina, tem muito filme que me parece filme indie americano. E na França, eles agora
de umas décadas para cá, deram para fazer filme americano. Tipo, Os Intocáveis é um filme americano. É. E aí eu entendo um pouco uma certa implicância que dá mesmo, porque fica estranho. Mas até assim, para falar que não são só as comédias da Imovisão, mas sei lá, o de Busan, né? Que é a série. Todo mundo, nossa, você tem que ver, porque além de tudo, você conhece todos os atores, você vai achar engraçadíssimo. Gente, não consigo. É aquele da Não, agência de atores, né, lá na eu Netflix, acho né? insuportável. Isso. Eu acho que já foi feito muito melhor pelo tipo Extras ou aquela outra série Eu gostava de Extras. É muito bom, Extras. Do Gervais, né? Que é o Rick Gervais. Mesmo aquela série com o Matt LeBlanc, que ele é um ator, não é exatamente a mesma coisa, mas digo, é em torno dessa, né, tipo, dos bastidores, dos bastidores do cinema ou da televisão e tal. Eu acho muito, eu não consigo, gente, não dá para mim, não vai. Não, eu concordo, que o Extras faz aquilo muito melhor, e só porque citamos o Rick Gervais, ele é quase que a foto que ilustra tudo que a gente falou até aqui, né? A mistura de tragédia com comédia. Ele faz humor americano, inglês, europeu misturado com. Ele é tudo que a gente falou até agora. Eu acho ele genial. Acho ele muito bom. E é isso, é perverso, é polêmico, fala umas coisas que não devia falar, é fora de hora. É humor de velório. Ele faz humor de velório, que a gente cunhou esse termo aqui nessa conversa. Não, mas tem. Olha, um excelente exemplo é que tem o filme britânico Morte no Funeral e tem a refilmagem norte-americana, Morte no Funeral também. também. Elenco todo mundo negro, todos os atores negros, né? Isso. Eu acho um britânico brilhante dentro da sua ironia, porque ele é muito irônico e ele usa de maneira mais forte os usos e costumes. Então, ele tem mais tempos mortos da rotina, da tradição. Ele precisa de uma repetição de atos para demonstrar que aquelas personagens geralmente têm toque ou elas são muito presas e rígidas, contritas na rotina ou nos seus gostos pessoais para quebrar a rotina, como o Silvão falou, com frases mais irônicas, sarcásticas. Quem resume, você falou o Gervais, eu vou falar da Meg Smith. Para mim, quem resume o humor britânico é a Meg Smith. Tá todo mundo se encontrando pro chá da tarde. Chega ela e diz, vocês não me chamaram? Ai, que chá mais cafona. Tipo, ela vai e solta o que ninguém quer ouvir. Então, assim, ela é aquele quebra-gelo. Que não adianta botar ela na cena inteira. Ela não é aquela que vai fazer a cena inteira ser engraçada. Ela vai fazer a cena sem graça, ter uma frase absurda que vai quebrar aquele paradigma, vai quebrar aquele engessamento ritualístico. Então, assim, existe um contraste de estranhamento. E nesse estranhamento eu entendo que o humor, por exemplo, italiano, que a Mari citou, até do Monicelli mesmo, tinha mais risco. O Parente e a Serpente do Monicelli, para mim, é uma obra-prima desse risco. Esses familiares querem se matar. E não, isso não é uma brincadeira. Se eles puderem se matar, eles vão se matar. Eles irão morrer. Então isso não é uma brincadeira, mas você vai rir mesmo assim. Porque a situação é absurda. Você vai rir do absurdo. E você não vai se sentir ofendido se o absurdo, no meio do caminho, fizer algumas coisas atrozes. Então o risco desse humor é até maior. E eu acho que a gente está lidando com os filmes que estrearam na plataforma com um pouco desse humor do leste europeu. São países mais frios literalmente, mas também em termos de usos e costumes, eles não falam seus sentimentos. Tem um pouquinho também daquele preconceito de filtro, né? Como é que você representa cada país, né? O México é laranja, os Estados Unidos é azul. Então, assim, o pessoal lá do leste europeu é meio cinza. Depende, se for mais para cima, Islândia, Finlândia, é tudo cinza, gelo, frio. Se for um pouco mais ali para baixo, se a gente pegar um pouco a Romênia, se a gente pegar já Bucareste, a gente vai ter uma outra cromática. Então tem uns preconceitos de filtro cromático. Mas eu quero falar do filtro de humor. Existe um filtro cromático dos costumes das pessoas. Então, por exemplo, A Sombra da Árvore é um pouco Parente a Serpente. Você sabe que eles vão matar uns aos outros.
porque eles se odeiam, e eles se odeiam por nada. Por nada. Uma árvore já foi picuinha de vários filmes. Lemon Tree, tipo, é o que o Senão falou, a mesma sinopse pode ser uma tragédia ou uma comédia, ou um suspense, ou etc. Então, uma árvore no meio de um terreno é um drama que envolve política internacional. Lemon Tree, do Aaron Hickley, com uma atriz que eu amo, que é a Iana Baez, e uma árvore fictícia entre a Palestina e Israel. Você bota uma árvore entre dois vizinhos, e o Ceilão no início ele entregou um pouco essa piada do animal, né? Eu não quero dar spoiler, mas é ótimo, porque é uma das melhores tiradas. É óbvio que você sabe que o cachorro vai morrer. E aí chegam os vizinhos e dizem: você quer enterrar debaixo da minha árvore? A árvore que os vizinhos querem derrubar. Então, tipo, é a melhor piada do filme. Porque é uma piada sombria, é uma piada cáustica. O cachorro dos vizinhos morreu. Você quer enterrar na nossa árvore? A árvore que eles querem derrubar? Tipo, é óbvio que eles estão entregando ali o ouro pro bandido. Eles estão dizendo, meio que a gente que matou seu cachorro, mas você quer enterrar na minha árvore? É sensacional. Sem dizer quem matou Não, o cachorro ou assim, não, mas... também cachorro assim, spoiler é um negócio que estraga a série. Esses filmes aqui, tudo bem. Eu acho que tem algumas coisas que não tem tanto problema dar spoiler, porque senão a gente também vai ficar aqui rebolando para não. Vamos dar spoiler e vazar. Não, e a morte faz parte da vida, É, ninguém sabe quem morre. Então, tipo Queime Depois de Ler, dos irmãos Coen, já que o Celon citou eles, que faz uma paródia a Pulp Fiction, com a mesma cena praticamente de morte do John Travolta, que ele tá no banheiro, ele abre a porta, ele vai levar um tiro no vaso sanitário, e o Brad Pitt, entre aspas, tô chovendo spoiler aqui, mas os irmãos Coen fazem a mesma cena, com o mesmo enquadramento, com o mesmo senso de ridículo. É uma cena de morte, é uma cena de thriller, mas é uma cena hilária, porque você tá vendo um dos atores mais importantes do filme ter uma cena ridícula, absurda, e que eles copiaram de Pulp Fiction, mas puseram numa comédia. Me desculpa, eu rio com essa cena em Pulp Fiction. Você morrer não, cagando, eu gente. lembro isso em 94, mas isso ficou na minha cabeça. O Tarantino falando que ele foi assistir Cães de Aluguel numa sessão de cinema na Inglaterra. E ali ele entendeu que tinha realmente realizado uma comédia e ele tinha escrito como uma comédia na cabeça. E o filme tem piada o tempo todo, uma fala, uma piada, uma fala, uma piada, mas não é piada como a gente está acostumado, né? É a piada do Uhum. estranhamento. Eu acho assim, a gente falou, voltou, o Felipe puxou um pouco isso que eu tinha dito, do ponto de partida ser parecido. Tem um episódio de Kirby, a série do Larry David, lá que criou o Seinfeld, que é o mesmo ponto de partida, uma briga de vizinhos, só que em vez de uma árvore é um fio que querem que o Larry corte. O episódio até se chama The Wire. E é o mesmo ponto de partida, mas vai para um caminho Larry David e esse vai para um outro caminho. Mas tem uma coisa que é curiosa, que se a gente pensar aqui, nós três, cada um tem uma cara absolutamente diferente da outra. Mas por dentro temos esqueletos que são muito parecidos. Estrutura é estrutura, no final das contas. Eu fiz um exercício que me foi muito curioso sobre o A Sombra da Árvore, que assim, voltando nesse negócio de estrutura da Nutshell, tem uma coisa americana que isso, todo mundo sabe, né, do ponto de virada, ponto central, tal, dos filmes, e que é muito matemático, sabe? Você tem um acontecimento no filme, aqui em casa a gente brinca, eu e minha mulher, a gente fala 12 minutos, aí Uhum. pausa para ver, 12 minutos. Aí isso joga para uma virada, 25 minutos, aí pausa para ver, 25 minutos. E o Sombra da Árvore segue um pouco isso na estrutura dos acontecimentos do filho da família, o sujeito que está separando. Primeira cena ele separa, aos 12 minutos ele vai no trabalho da mulher, que joga ele para o ponto de virada aos 25 minutos, que é quando ele pega a filha na escola. Aí tem um ponto aos 40 minutos, que é a reunião de condomínio, e no ponto central ele procura a ex. Eu não vou entrar em detalhes dos acontecimentos por causa da nossa preocupação com spoiler, mas é igualzinho uma estrutura americana. Aos 40 minutos ele joga para o ponto central. Estrutura é estrutura. O problema é isso, são escolhas, né? Hoje eu estou num clima, eu quero comfort food, vou comer purê com bife milanesa, ou eu quero uma comida do Alex Atala que tira você da zona de conforto e nem parece comida aquele negócio. São escolhas, mas no final você vai ter uma mesma sensação de comer, gosta de gastronomia e tal. Acho que no cinema é a mesma coisa.
E aí a gente chega nas escolhas do cinema nacional, que é um território polêmico para entrar, mas acho que é muito definível, né, o que é comédia brasileira. Joguei para vocês que eu não quero me queimar com meus colegas, não. Não, mas eu não falaria mal. Ai, gente, olha só, a gente tá fazendo piada aqui, porque o Ceilão também é roteirista, já roteirizou vários filmes brasileiros de sucesso. E assim, eu como crítico de cinema, já elogiei filmes dele, já detonei filmes dele, e olha só, a gente é amigo. Olha que coisa legal, Mas dá pra eu acho manter. isso uma loucura. Isso você que pensa. Não, mas olha, eu lembro. Ele tá com meu bonequinho lá cheio de Mas olha alfinete. só, olha que tem uma história curiosa sobre isso. A Bárbara Eleodora elogiou muito uma peça minha, que eu acho a melhor peça que eu fiz na vida. A estética era interessante e tal. Mas eu soube, por fontes na época, a dentista, agora eu não me lembro, uma médica dela, era amiga da mãe de um dos atores, a gente soube que ela comentou com a médica. Viu uma peça que é muito moderna, não sei comentar não, mas eu adorei. E fez uma crítica elogiosa tal. Mas a minha peça seguinte, ela detonou. Era uma peça com a Suzana Vieira. Ela me esbarrou comigo uma vez na rua e falou: eu vou falar mal mesmo que eu goste, para você aprender a escolher ator. Ela odiava a Suzana Vieira. E eu liguei para ela para agradecer pela crítica boa e liguei para agradecer pela crítica ruim. Falei: Bárbara, eu achei até mais bem escrita essa. E adorei, porque a chamada era Um Ceilão Decepcionante. Bárbara, você está criticando minha segunda peça. Eu não sou um ceilão decepcionante, de repente eu sou horroroso. Eu só viu duas. Eu adorei essa chamada. Ela falou: você é formidável, menino. Porque isso, eu não tenho um problema com você detonar um filme meu, desde que a crítica seja bem escrita. E eu concordo, antes a gente falou, eu não ia falar para não criar problema aqui para mim. Vamos rezar para ninguém ouvir, nenhum envolvido ouvir, mas eu concordo com a sua crítica. Aí é que tá. E você concordar com uma crítica ruim. Não se preocupe, eu nem falei qual foi o filme. Então tá ótimo. Não vai, eu acho que isso não vai na sua veia, tem essa coisa, né? Pô, foi na veia, porque eu falo, não, tem que saber lidar com a crítica e entender, realmente ele tem razão. Uma crítica ruim, bem escrita, pode ser muito boa para uma carreira. E, inclusive, elogiosa, porque quando a gente faz uma crítica ruim, a gente não está dizendo, nossa, o filme é ruim, a equipe é ruim, o negativo em que o filme foi filmado é ruim, tudo é ruim, nada se salva. Não, na verdade, a gente está falando sobre um conjunto de obra, né? Você veja, eu fiz elogios no texto, inclusive, fiz elogios a uma das atrizes, que eu acho ela brilhante, eu acho que ela consegue trazer algo a mais. E quando a gente conversou, você também traz elogios a essa atriz, que ela também trouxe algo a mais, ela conseguiu trazer algo que nem você esperava para o texto. Então, eu acho que essas surpresas são as melhores coisas. Eu acho que quando a gente fala do humor brasileiro, eu acho que a gente deve criticar mais, como você bem colocou, o quanto a gente, infelizmente, vamos falar de indústria cultural, né? Bancar o Adorno aqui, mas o quanto a gente está sendo categorizado em compartimentozinhos muito nichados, e a gente está tendo uma expectativa de uma exigência imposta de qual é a estética do que se pensa que é a comédia brasileira. E se a gente arriscar sair dela, se a gente quiser ousar, ou você próprio colocou o filtro, se quiser fazer uma comédia mais dark, mais sombria, fazer um filme mais escuro mesmo, não tão claro, não tão coloridinho, a gente pode estar sendo não visto ou não distribuído no circuito. Isso é uma questão. Não vai acontecer. Você tocou num ponto. Primeiro, não é nem só por uma questão de ética, de educação, mas eu nem falaria mal de colegas, porque realmente eu tenho uma postura que eu adotei há um tempo. A gente falou aquilo, né, do visão de humor, que é quase um superpoder maligno. Já queimei o filme aqui com o Pedro Bial e tal. Mas eu adotei uma postura de não ter preconceito, mas quando se fala não ter preconceito, fica uma coisa, num mundo bolsonarista, quase vago, né? É quase uma resposta do nosso lado ao lado de lá. Não tenho preconceitos. Eu adotei de uma forma profunda, que é assim, em vez de só falar para mim não tenho preconceitos, que é muito abstrato, né? Todo mundo tem algum preconceito. Eu falo para mim o seguinte: eu não sou um oráculo, eu não vou lutar contra, eventualmente, 400 mil likes, entendeu? Então, assim, antes de falar
odeio a Anitta, eu acho que o sujeito deve pensar, pô, mas por que tem tanta gente no mundo que gosta da Anitta? Será que não tem algo de errado na minha visão? Ou algo que eu posso pensar sobre a Anitta? E do outro lado, para não ficar tão no pop, eu já vi gente falar, odeio Almodóvar, acho um saco. Mas aí você realmente olha para a quantidade de prêmios que ele fez e livros sobre ele, pessoas que admiram a obra, o Tarantino acha o maior cineasta vivo. E você realmente acha que é um oráculo possível para dizer, não, ele é ruim? Então, para mim, não ter preconceito é mais profundo, assim, é quem sou eu, sabe? E não estou aqui bancando modesto, não, porque realmente eu acho que isso abre portas. E acho que o problema do cinema nacional, e aí eu fico à vontade para falar, porque eu não vou criticar nenhum colega, eu vou criticar a indústria e de forma abstrata, sem citar nomes ou distribuidores. Mas tem muito preconceito e muito medo. E uma coisa esbarra na outra, né? O medo e o preconceito são muito parecidos. Você propõe uma ideia que saia um pouquinho do que eles consideram que vai ser sucesso, como se alguém tivesse controle sobre o que é sucesso. E ninguém diria que Minha Mãe é uma Peça faria sucesso. Um homem vestido de mulher no cinema, no teatro, tinha tudo para. Um Brasil preconceituoso, tinha tudo para dar errado. homofóbico, intolerante. Achavam que não tinha trama, enfim. Ele não tinha nome, o Paulo Gustavo, não tinha tanto nome quando fez o primeiro filme, e deu no que deu. Entendeu? Então ninguém controla o sucesso, mas as pessoas têm muito medo de ousar no Brasil. Então você faz um certo sucesso com Elis, você agora tem que fazer filme de biografia de músicos. Você faz um filme, Minha Mãe é uma Peça, não, agora temos que falar da família. Não tem ousadia. Eu vivo coisas assim, eu escrevi um filme que para mim era para ser Irmãos Coen e hoje é Seth Rogen. Eu dei um jeito de gostar do filme e gosto mesmo do resultado. É um filme que ainda está em pré-produção, tal, ainda não existe esse filme. Mas ninguém vai apostar numa coisa sombria no Brasil. Isso, por hora, não vai acontecer. Acho muito difícil que aconteça. E os preconceitos vão, assim, eu vou listar só mais um, porque poderia ficar aqui o resto do nosso papo falando. Mas há um preconceito também, que esse eu acho o pior, de que o mercado acha que entende o público. Que é pior do que saber onde está o sucesso. Eventualmente você até tem. E, na verdade, ele está condicionando o público. Está condicionando o público. Ele acha que entende o público porque ele tem ferramentas o suficiente lançadas no circuito para tentar manipular o público. Então, se ele não está sendo manipulado a gostar do que está sendo indicado para ele gostar, é óbvio que o mercado fica revoltado. Não, exato. Porque ele pensa, como assim eu não entendi o público? Eu comprei o público. E acha, por exemplo, que assim, para mim isso é uma coisa detestável. Já começa uma confusão de classe A, B e C se mistura com nível intelectual. As pessoas mais cultas que eu conheci na vida eram bem pobres. Pode ser coincidência, mas eram bem pobres. A pessoa mais culta que eu conheço é de São Gonçalo, duro, pode estar menos duro, um primo meu que eu adoro. E algumas pessoas riquíssimas que eu conheço são muito estúpidas, muito estúpidas. Então, rasas. Já começa aí, assim, não, esse filme é popular. Gente, num país de 213 milhões, se vão 2 milhões de espectadores de um filme, esse filme não é popular. Esse filme é mais do que segmentado. Então, é uma confusão do que é popular, o que é comédia no Brasil, que eu acho que formata as coisas por um certo caminho. Mas para fechar, que eu estou aqui num discurso, né, uma revolta, ao mesmo tempo, eu determinei e realmente não tenho preconceitos. Então, eu me proponho a gostar, por exemplo, de duas pessoas que se odeiam. Eu me proponho a gostar do Kleber Mendonça na mesma medida que eu gosto do Paulo Cursino, entendeu? Entendo que eles se odeiem, mas acho que não deveriam. Acho que o dia que começarem a dialogar mais entre os tipos de cinema que são feitos no Brasil, e são muitos, a gente vai crescer mais um degrau no nosso jeito de fazer cinema.
Mari fazer a próxima pergunta, que eu sei que está no gatilho, eu vou rebater para a Mari. Você acha que o sombrio tem vez aqui? Porque, por exemplo, os 3 filmes que estão estreando na plataforma da Reserve Movision, eles são filmes mais, aqui no nosso circuito, vistos como autorais. Nem se fala de Emir Kusturica, porque assim, o Emir Kusturica ele merecia um episódio só dele aqui no podcast Movision. Mas só para falar desse filme específico e aonde ele se encaixa nos outros, quando esses filmes são lançados aqui, eles são filmes independentes. Eles são vistos como um circuito alternativo, que é o mesmo circuito, ou até melhorzinho, do que o nosso cinema independente vai passar. Mas, às vezes, fura a bolha. Acabou de estrear na Netflix Estômago. E Estômago é um filme bruto, rude, mas engraçado. Ele tem humor. E ele é um filme muito fora da caixinha. Tanto que muita cinefilia brasileira toma ele como filme favorito, mesmo ele sendo um filme tipo atípico. Tem também uma boa parcela do Brasil que nunca viu o Estômago. Então eu te pergunto, você nos fez essa pergunta, né? Se dá para a gente ver o Brasil. Eu vou te perguntar o inverso. Dá para a gente ver o Brasil nessas comédias esdrúxulas estrangeiras? Dá para a gente ver o nosso esdrúxulo no esdrúxulo dos outros? Eu acho que sempre dá para, assim, eu acho que a gente está falando aqui de mais de 200 milhões de pessoas, que, claro, tem culturas em comum, mas tem muitas diferenças, é um país muito heterogêneo, entendeu? E eu concordo com a visão de que, às vezes, o que é humor brasileiro, eu sempre tive a impressão de que sempre foi condicionado, né? Quando eu era pequena, talvez eu não visse tantos filmes brasileiros, quer dizer, vi os filmes dos Trapalhões, que são filmes com humor, né? E eu tenho boas memórias afetivas, mas assim, eu me lembro dos programas de humor, desde pequena me incomodavam, porque eles eram formulaicos, e a gente sempre teve gênios do humor, né? Mas, mesmo assim, muitos programas de humor eram formulaicos, eram programas de esquetes, em que o mesmo esquete se repetia toda semana. Era o mesmo esquete, a mesma coisa toda semana, e eu me lembro de pequena, assim, isso com 6, 7, 8 anos, que talvez eu nem devesse estar vendo esses programas, mas enfim, anos 80, né, gente? Enfim, as coisas eram um pouco... Me incomodava. Xuxa Verde! Xuxa Verde! Me incomodava, entendeu? Já naquela época, enfim. Talvez porque eu tivesse pais críticos também em relação a isso. Mas, enfim, voltando à sua pergunta. Eu acho que dá. É claro que, assim, a gente está falando... esses filmes, eu acredito que nos próprios países de origem deles, não são filmes hiperpopulares, né? Nenhum dos 3 nos quais a gente está focando aqui, não acho que são filmes de grandes bilheterias, provavelmente. Sei lá também o que é uma grande bilheteria na Islândia, né? Que tem população menor do que de Taubaté, aqui na cidade vizinha, acho. De qualquer maneira, eu não sei se são filmes de grande bilheteria, acho que não. Esses filmes que vão para festivais, que são premiados em festivais, em geral são filmes de nicho nos próprios países de origem deles, né? Com uma outra exceção, talvez, de alguns países e tal. Nem sei se era isso que você tinha me perguntado, mas eu acho que, só voltando ao que vocês estavam falando antes, ainda mais agora, assim, que a gente tem não só o cinema, estamos com toda a questão de financiamento e tal, mas tem todos esses serviços de streaming querendo fazer tantas produções locais. Agora, se eles forem apostar só no que as pessoas supostamente querem ver e o que o brasileiro supostamente ri, tá errado, né? Já. Então, assim, não é o que eles fazem fora. Acho que a comédia americana na televisão, e isso acaba depois passando para o cinema, está num ótimo momento em que você tem várias coisas super ousadas sendo feitas, entendeu? Coisas que misturam, que quebram um pouco, não em termos de estrutura, mas essa coisa de, porque nos Estados Unidos é um pouco mais claro, isso é uma comédia, isso é, né? Os gêneros costumavam ser mais... Hoje em dia, até na televisão está muito mais difícil de saber o que é exatamente uma comédia, o que é um drama, e aí, assim, se a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, eu não acho legal, entendeu? Acho que deveria ter espaço para comédias mais sombrias no Brasil, deveria ter espaço para todos os tipos de humor, entendeu? Enfim, que não sejam só essas comédias solares aí, comédias de verão, né?
Você sabe que eu estou nesse momento da minha vida, no último ano e meio, sobretudo por causa da pandemia, eu já estava num movimento de resolver só ser roteirista e diretor na vida. Até porque eu passei, por exemplo, por um desses programas que você falou. Eu fui redator e ator do Zorra Total. Uhum. E na mesma época fazia uns programas super sombrios no Canal Brasil. Tinha um que era meio um além da imaginação na proposta, cada semana um curta. O nome era Você Está Aqui. Mas tinha uns assim que parecia videoarte. Um outro era um documentário sobre a morte da minha avó. Era muito sombrio. E na minha cabecinha, cheia de utopias, eu achava assim, nossa, eu sou quase o Takeshi Kitano brasileiro. Eu faço Zorra Total e um negócio pesadérrimo. Ninguém tem disso no Brasil. Assim, você tem que tomar decisões, sabe? Eu achava, voltando ao Nelson Rodrigues, poxa, Nelson Rodrigues falava, não, ele faz mesa redonda de futebol, mas também faz as tragédias dele e tal. Isso depois dele morto. Na época ele sofreu horrores, era maltratado para burro. Então, assim, tomei uma decisão de vou focar numa coisa só. E aí me dediquei muito. Estou com 33 projetos no momento, jogando para vários streamings. Atirei em vários e acertei o alvo, mas estou entendendo muito o mercado no momento. E assim, eu acho que a gente está num momento curioso, porque a gente está a um passo de poder acontecer com o cinema brasileiro, ou com o audiovisual brasileiro, o que aconteceu com o rock nacional nos anos 80. Que a gente em breve vai ter a Netflix, a Amazon, a Paramount, a HBO Max, todo mundo com pessoas contratadas, não fixas, mas contratadas, podendo trabalhar em outros. Eu estou até conversando com desses streamings para ter uma parceria assim, de não ser fixo, mas ter um first look, como eles chamam, tem que primeiro apresentar as ideias para eles. Então você vai ter muito lugar para produzir. Ao mesmo tempo, assim como acontecia na grande indústria da música nos anos 80, pouco espaço para uma... Eu não vou falar ousadia, porque às vezes você pode fazer uma coisa popular e ousada, isso fica meio preconceituoso, como eu não estou querendo. Mas, por exemplo, uma coisa sombria, se bater no sombrio eu acho difícil. Vou dar um exemplo para vender o meu peixe, para contar uma coisa aqui. Eu vendi um filme para a Disney, agora, um filme que está em pré-produção e tal. Ah, que fofo! Você matou o pai e a mãe no filme? Quase. E aí o filme é o tal que era para ser um Irmãos Coen e hoje é um Quero Matar Meu Chefe. Para ter uma referência de tom, assim. Que eu acho um filme legal. Eu gosto muito de Quero Matar Meu Chefe. Acho que tem sua ousadia. Eu acho Acho que divertido. tem sua ousadia, mas a premissa era a seguinte. Contar em poucas palavras. O sujeito está há 1 ano separado da mulher da vida dele, desesperado, quer morrer. E aí ele contrata, sem coragem de se matar, ele contrata uma organização para matá-lo. Uma organização que você contrata alguém, esse alguém vai passar o nome da vítima para um outro, vai passar para um outro, vai passar para um outro, você não sabe quem vai matar para você. Só que ele fala, eu quero que vocês me matem. Todo mundo, né? Que loucura, nunca vi isso, mas tá bom, pagando, fechou. No dia seguinte a mulher volta para ele, olha, esse 1 ano eu vi que eu realmente sofri muito sem você, eu quero voltar. E agora ele não quer mais morrer. E não sabe quem vai matar. Isso para mim era para ser um filme assim, Terceiro Tiro, Irmãos Coen, sabe? Hitchcock no seu auge do deboche. Era para ser um humor sombrio. A Disney, acho até que comprou um filme, pelo que eu estou contando, vocês podem imaginar uma premissa. Tem morte, tem sangue tal. Mas há um cuidado assim de... Não vamos falar suicídio no filme, o que já fica uma volta que você tem que dar para você não falar a palavra suicídio. Vamos ser mais solares, tal. Então, assim, há cuidados. Mas eu estou falando isso sem constrangimento, sem achar que estou fechando uma porta com a Disney, porque no final das contas, muito sinceramente, não quero agradar a Disney com isso. Eu até gosto mais do filme hoje, porque eles, na verdade, me fizeram provocações que elevaram o nível do filme. Eventualmente é mais fácil você fazer uma coisa experimental, ousada, tal, do que uma coisa para agradar a todos. Fazer uma música dos Beatles não é mole, com um super refrão.
fazer uma música do 80º álbum do Frank Zappa, às vezes sem querer. Eu amo o Frank Zappa, mas entendeu? Uma música maluca, tal, às vezes é mais fácil. Então, assim, se você souber lidar, eu acho que consegui chegar no limite da Disney de ousadia. E hoje eu sou muito feliz com o roteiro do filme. Eu acho que o roteiro ficou bem legal mesmo. Então, pode ser que a gente esteja indo para uma nova etapa. E para fechar, diria, já elogiei ele, então falo isso sem medo de parecer que posso estar sendo pejorativo, mas para mim o melhor filme da dupla Cursino e Santucci é o da Netflix, esse do Hassum. É mais bem acabado. Sim, é o mais elogiado, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente pode estar indo para um caminho legal. Mas, assim, eu vou dar uma outra provocação. Já que a gente ainda não falou do Zoology, eu posso fazer uma provocação, Mari? Pode. Vou aproveitar, os ouvintes não sabem da coleção maravilhosa que o Ceilão tem atrás dele, né? As 1000 prateleiras com 1000 memorabilias colecionáveis. Mas já que tem tanto Star Wars, tem sci-fi, etc., eu queria fazer o inverso, né? Já que a gente tentou borrar essa fronteira da comédia, eu hoje, mais do que nunca com os streamings, eu acredito no hibridismo, né? A gente não tem mais locadoras. As locadoras foram para o espaço. E a forma de consumir é muito diferente com o streaming. Então, eu vejo cada vez mais como o cardápio é muito à disposição, o hibridismo sendo cada vez mais presente e abraçado. Nós não temos o que antigamente tínhamos na locadora, que a gente ia para a prateleira da comédia, a prateleira do drama, a prateleira da ação. Como o streaming é um cardápio muito competitivo, nós temos produtos híbridos que tentam agradar gregos e troianos e, às vezes, até, como o Ceilão falou, surpreendendo a Disney, conseguem fazer algo novo. Vou dar um exemplo bem raso, mas fácil de falar, que foi o WandaVision, seriado da Marvel para o Disney Plus, que homenageou várias eras da TV no streaming, né? A Marvel vai para a TV, entre aspas, streaming, e homenageia a TV. Sai do cinema, homenageia a TV, sendo TV num seriado de personagens do cinema, que eram de quadrinhos. Então, tem uma metalinguagem aí de um hibridismo doido, né, totalmente maluco, que eu acho que o Zoology tem um pouco. A gente tem um filme que a mulher cria cauda, né, a mulher trabalha no zoológico, a mulher é super depressiva, ela é parodiada por todo mundo ao redor dela, é um filme daquele tipo, usos e costumes, é um filme russo, que é um humor pesado, seco, são pessoas secas, mas de repente tem lá um treco absurdo. A mulher tem cauda, que é até uma sinopse parecida com um filme recente que fez o maior sucesso, Border, que eu não sei quem vai lembrar. Que é bem legal esse filme. Que eram pessoas animal, que é bem legal. Pessoas animal tinham meio que uma cauda ali também, e eram intersexo. Não sei se eu estou dando um spoiler do filme ou não, né? Mas eles tinham os 2 gêneros biológicos. Então, na verdade, eles eram meio que intersexo, porque ou era alternativo, eles podiam ter o... agora eu vi o filme há algum tempinho, posso estar confundindo se era... eu estou confundindo a questão de gênero, mas eu me lembro que ambos tinham a capacidade de ter, ou a troca biológica. Era isso. O que a gente tomava como masculino tinha o sexo biológico feminino, e o que a gente tomaria com características femininas como gênero, né, identificação de gênero, tinha o sexo biológico masculino. Acho que era isso. Então, assim, de repente uma esquisitice como uma cauda muda completamente o filme. É um híbrido, porque você diria que é sci-fi, porque a biologia desafiou, você diria que é fantasia, porque os bichos da vida dela, do zoológico, de repente desafiam o paradigma da rotina e da chatice da vida dela. Então, falei um pouquinho do filme para a gente trazer o filme que a gente não falou até agora, que foi o único que a gente não falou, mas o que vocês acham do hibridismo? Tem um toque de sci-fi, tem um toque de terror, e tem um toque de comédia, e isso não define necessariamente o filme, mas torna os gêneros muito mais ferramentas do que um pacote completo. Eu acho que deixa eu só rapidinho, porque assim, eu acho que voltando até ao nosso começo de conversa, não tem tanta comédia, né, nos festivais e tal. Eu acho que a questão até nos festivais é que há muito mais filmes híbridos,
os filmes são mais difíceis de definir. E eu acho que isso talvez esteja, sim, eu concordo, que eu acho que isso está talvez mudando, né? Que não tem mais essa coisa tão rígida sobre qual é o gênero, mesmo dos filmes comerciais. Eu acho que nesses filmes mais autorais, isso já é meio norma, né? Assim, é isso. Você tem elementos de humor, você tem elementos de romance, você tem elementos de drama, você tem sátira, né? Tem crítica social, tem tudo misturado no mesmo filme. Enfim, talvez seja isso. Agora, não, eu acho que talvez dos três, esse seja o que tem, para mim, me pareceu que tem menos humor. Humor, assim, me pareceu mais pesado, até mais do que A Sombra da E Árvore. super melancólico, né? Muito melancólico. Mas ele tem uma coisa interessante, puxando para o fator híbrido. Primeiro que é um híbrido de Kafka com Cronenberg, né? Tem um quê, assim, né, de Kafka. E Kafka no sentido, assim... Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é a Rússia rural, né? Uhum. E a Rússia rural tem muita superstição, tipo, uma mulher solteira não pode sentar no canto da mesa, tem umas coisas assim. E não sei se por isso, mas eles tratam com uma naturalidade aquela cauda, aquele apêndice que nasce nela, que torna o filme muito curioso, né? Porque não é um filme sobre, meu Deus, nasceu um rabo, como é que eu faço? Não, nasceu, fui no médico. O médico trata com uma supernaturalidade, né? É isso aí, nasceu um rabo e tal. Isso eu acho que é muito curioso. E tem uma coisa híbrida ali também, antes de chegar no híbrido de gêneros, que é assim, um filme russo. Os russos, na média, assim, têm uma tendência a não gostar muito de segundas camadas, de subtexto, né? As leituras são um pouco secas, até na leitura é seca, né? Não tem o que há por trás de Dostoiévski, está ali mesmo. Eles não têm essa tendência. E esse filme não tem muito o que há por trás daquilo. Poderia ser super metafórico se feito em outra cultura, né? Uma mulher que um dia acorda e nasceu um rabo nela. Não, eles tratam tipo, é isso, é sobre isso, talvez não tenha nem metáforas em torno disso. O filme se encerra ali. Isso eu achei muito curioso no filme. E tem algo de realismo fantástico, que não acho uma coisa muito da cultura russa, né? Muito mais da América Latina, o realismo fantástico. Então, eu acho que ele é híbrido em todos os aspectos. Então, concluo concordando totalmente. Eu acho que o híbrido não só é um caminho moderno, como talvez seja que é de mais interessante mesmo. Porque Almodóvar tem momentos engraçadíssimos, e momentos tristíssimos, e uma estética refinadíssima, e momentos de suspense, e influência tanto de filmes da Lana Turner quanto de Hitchcock. E ele já faz isso desde os anos 80. Então, para mim, o que há de mais interessante a ser feito em tudo é uma arte mais híbrida mesmo. Você não ficar se amarrando, vão entender, não vão rir, não vão, vai atingir classe C, o que é classe C? Eu acho que é o que há de melhor mesmo. Não, eu só ia acrescentar, porque eu estava lendo uma entrevista do diretor antes da gente começar, né? Eu achei interessante, porque assim, o repórter pergunta para ele, é um repórter americano, perguntando assim, toda vez que eu vejo um filme estrangeiro, eu sempre fico curioso se há um subtexto cultural ou nuance que eu estou perdendo, né? Que eu não estou pegando. Você acha que é o caso com o seu filme? Aí ele, claro, é muito difícil para mim estar na sua posição, mas eu sei com certeza que o Zoology tem muito de sátira local.
reminiscente dos escritores cômicos clássicos russos do século XIX. Era muito comum rir de discrepâncias sociais, de questões da medicina, da relação entre a igreja e a sociedade não clerical. Esses são assuntos da literatura russa clássica, Tolstói, Dostoiévski, Gogol, Chekhov, etc. Eu tentei fazer um humor social tão sutil na minha história que possivelmente pessoas de fora veem isso como algo de uma realidade absurda. Por exemplo, as cenas do hospital, ou a mãe da Natasha, que é muito religiosa. Então, enfim, eu acho que ainda mais quando é humor e quando é um humor muito... Quando uma sociedade muito diferente, que talvez a gente não tenha, a gente realmente pode perder também nuances, né? Coisas que são engraçadas para eles, porque tem um contexto local, para a gente não são. Era só isso que eu queria falar. Mas e que pode... Não, eu concordo totalmente. E que às vezes podem até ganhar novas nuances, né? Um excelente exemplo foi, já que o Senão falou do Kleber, o Bacurau, ele é um filme que ele tem várias idiosincrasias que são nossas. Mas ele ganhou tantas camadas lá fora, e as pessoas se apropriaram daquilo e sentiram coisas próprias. Ou um outro exemplo, tem um filme que eu gosto muito, eu até estava no júri agora da FANT-Latam, da Aliança de Festivais de Cinema Fantásticos da América Latina, e a gente premiou o Daniel Oliveira como melhor ator em Morto Não Fala. E uma curiosidade, vários filmes da América Latina inteira, do cinema fantástico em geral, terror, realismo maravilhoso, etc., estavam competindo. E no júri éramos eu, um brasileiro, uma mexicana e um argentino. Ai, gente, eu não devia estar falando isso, mas ok, o melhor ator não foi unânime, tá? Desculpa aí. Eu e a mexicana... Desculpa aí! Eu e a minha colega do México defendemos muito o Daniel Oliveira. E só uma curiosidade para vocês. Morto Não Fala é um filme brasileiro que foi uma das maiores bilheterias no México. E encontrou um público lá e uma idolatria que a gente derrubou com o terceiro membro argentino que queria outra pessoa. Porque eu acho uma baita interpretação do Daniel Oliveira e a minha colega, que pode até não conhecer o ator ou não ter visto outra coisa dele, viu naquele filme uma cultura com os mortos que o México tem, que ganhou outras camadas. O filme lá é idolatrado, de uma maneira que nem o Brasil abraçou. O filme foi um circuito alternativo no Brasil, e lá virou uma sucessão por causa da cultura dos mortos. Então, às vezes, eles perdem a nossa idiosincrasia e ganham outra. Sabe? Olha, como eu sou bom de link, eu vou aproveitar o link do Morto Não Fala para falar da Imovision que eu ia falar lá no início. Porque olha que maluquice. Eu esqueci por um segundo que aqui é um podcast, já ia mostrar uma memorabilia que eu tenho do filme, que é um dedo cortado, que eles mandaram para a imprensa, um dedo cortado, escrito Morto Não Fala, super bem feitinho. E quem me deu foi o distribuidor do filme, que é um amigo meu, Bruno Bochan, que vem a ser distribuidor da Pagu Pictures, com quem a Imovision fez parceria em alguns filmes. E ele vem a ser filho do Marc Bochan, que era um dos dois donos, junto com Bruno Weiner, que hoje é super comercial, o dono da Downtown. Eles eram os donos da Lumière, que é uma espécie de Imovision, né? Tinha uma curadoria meio parecida, assim. Imagina até que ele fosse amigo do Bernardini, o dono da Imovision. Então foi feito o link, cheguei no Bernardini, e só para dizer, e aqui vocês sabem muito bem, não estou ganhando para isso aqui, não é public post, não é nada, estou falando porque quero. Que é muito importante que tenha, e de verdade, assim, Felipe, acabei de me queimar com, toda hora eu lembro disso, né, o mundo já poderia esquecer, eu fico lembrando que me queimei com o Bielzinho. Bielzinho, te amo, Bielzinho. Então engole essa Yara aí direito. Mas assim, eu falo mesmo, mas eu estou falando de coração. Acho importantíssimo que num momento como esse, onde tem esse trator Netflix e todo mundo querendo brigar, tenha um Imovision reserva aí no meio, onde você pode ver 3 filmes como esses, que tendem a desaparecer se não tivermos iniciativas como essas. Então é importantíssimo esse tipo de iniciativa mesmo. E até para divulgar que dentro do podcast que é ligado à Imovision, mas de novo citando o Bruno Bochan, ele tem um outro
chamado Filme Filme, que tem uma proposta parecida. Também quer se tornar uma grande plataforma de filmes não tão comerciais. Então, assim, aplaudo esse tipo de iniciativa, porque, como disse, sou o sujeito que aprecia o Cursino e o Kleber Mendonça de coração, no mesmo nível. Eu quero isso para o Brasil, entendeu? Que a gente possa ter esse diálogo, que o Caetano, em 68, já propunha e a gente perdeu um pouco. Tem muito preconceito entre nós artistas, de verdade. Com certeza. É um pouco isso, só para confirmar, né? Ficou um clima, Mariana, depois disso eu fiz um climão. A sua Ficou, fala foi né? tão Fiquei, incrível. nossa, não, é que filme. É um pouco isso. Eu fiquei com medo. Será que eu falei alguma coisa pesada? Não, pô, só fiz elogios a tudo. Não, Sua fala foi incrível. não, que é o de que jeito torna nenhum. internacional, né? Porque, como a Mari falou, às vezes fica só no circuito dos festivais, que é o que dá fidelização a esses projetos. Porque, assim, eles se retroalimentam também. A Natasha, no filme, é uma atriz que está em quase todos os filmes do diretor do Zoology. E, assim, eu até não sabia disso, eu fui pesquisar por causa do nosso podcast. Ela era uma atriz mirim na Rússia. Ela tem um filme de muito sucesso de quando ela era menor. Menina, há décadas e décadas e décadas atrás. E aí ela parou de atuar. Ela foi uma revelação mirim e parou de atuar. E aí ela foi redescoberta agora mais velha e ela está em todos os filmes desse diretor. Porque, assim, ele idolatra ela, ele diz que ela é uma atriz brilhante, realmente nesse filme ela está incrível. A gente poder rir da desgraça dela, entre aspas, que não é bem desgraça, porque ela até transforma numa coisa positiva, apesar do filme ser melancólico, e que não muda a visão das pessoas. Tipo Janis Joplin. Quando a Janis Joplin fez sucesso, a primeira coisa que ela quis fazer foi ir na cidade natal dela em que ela sofreu bullying. Para, tipo assim, esfregar na cara deles, olha quem eu sou hoje. E eles riram dela dizendo, olha, é a riponga esquisita, drogada. Eles não viram a Janis Joplin, famosa, cantora, incrível voz, eles viram, olha, a menina que eles faziam bullying. Não adiantou ela voltar para a cidade dela, ela não foi a super estrela poderosa, mutante, estelar. Ela era a mesma pessoa que eles parodiavam. Infelizmente, ela ficou super deprimida. E meio que o cinema russo é um pouco isso. O humor russo é isso. Você pode dar as coisas mais diferentes do mundo, mas vai continuar sendo a pessoa que eles parodiavam. Então, assim, não fez muita diferença. É horrível dizer. Agora, Fale, perdão. não, só para voltar um pouquinho, que a gente pulou já para o Zoology, porque ainda não tinha falado, tem que falar mesmo, mas só dar uma voltadinha de nada no Kurisaka, no Emir. Só porque eu acho que de todos, talvez Emir seja o que faz um cinema mais parecido com a gente. Né? Até assim, a cara do filme tem uma estética assim de personagens pobres, um ambiente mais pobre. Cara, a questão cigana também, né? Do leste europeu, Bucareste. Ele nasceu na Bósnia-Herzegovina, apesar de hoje em dia ele morar na Sérvia, mas tem toda uma questão meio nômade, andarilha, daquela cultura Exato. movente. Não, aliás, o filme vem daí, porque, assim, pelo que eu lembro, ele fez aquele Arizona Dream nos Estados Unidos, aquele filme com Johnny Depp, e aí em seguida, que não foi muito bem, né? O filme não deu muito certo. Em seguida, as críticas de underground foram meio confusas, assim, algumas muito ruins, algumas muito boas. Ele se aposentou Mas aos lembrando 41. que o underground é mega premiado. É aquele filme assim que é um filme que o público não entende, mas que a crítica especializada ama. Não, então, aí teve esse problema, esse híbrido, para usar a palavra que estamos, esse híbrido de reações, e ele se aposentou aos 41 e foi fazer um documentário. Mas ele já se aposentou mais de uma vez. Né? Não, ele loucão. adora dizer, Ele é loucão. não vou fazer mais nada. Não vou mais escrever filme em Cannes. Não, ele é um cara maluco, ele chama pra já briga. ganhei 2 palmas. Eu quero dar chance para os outros ganharem. Ele já chamou um monte de gente pra Que briga. benevolente. Ele é meio maluco, ele tem esse lado Tarantino de chamar pra briga, vamos brigar lá fora. Já chamou um cara pra um duelo de tiro. Ele é maluco. Mas esse documentário ia ser sobre ciganos e acabou que deu nesse filme. Então ele tem uma banda, né? Aquela No Smoking Orchestra, né? Uma banda de música cigana. É um cara curioso. Mas até os diálogos, dentro do que você falou, até os diálogos são bem narrativa clássica.
As Não, exato, apresentações, as exato. disputas, os clímaxes, é muito clássico. Não, e ele, assim, Tá tudo enunciado. não por acaso, eu acho até que a formação dele como artista é muito mais literatura que cinema. E já vi muito ele citar realismo fantástico da América Latina. Não, que não é por acaso, você vê muito isso, né? Uma condução meio excêntrica teatral nos filmes, né? Que foge um pouco. Eles são barrocos, né? Totalmente Os filmes dele, barrocos. assim. Esse farsesco, isso tudo me lembra Brasil em alguns aspectos. Mas aí seria o tal híbrido que eu adoraria ver no Brasil. Um híbrido de boi neon com Até que a Sorte Nos Separe, sabe? Uhum. Adoraria ver um filme que fizesse esse híbrido, que tivesse algumas coisas dos dois. Acho que o preconceito do mercado, não dos artistas, não tem Uhum. deixado, mas adoraria. Ele consegue fazer esse híbrido e faz algo muito próximo de nós. Eu vou até fazer uma provocação para ti, porque às vezes a gente dá pouco apreço ao texto enunciado, porque a gente mal falou, por exemplo, de diálogo, né? E uma parte do humor geralmente são as punchlines, são os diálogos. E você escreve excelentes punchlines, você escreve excelentes diálogos. Até a gente falou antes da gravação, não falou aqui da gravação, mas eu elogio muito a sua adaptação do filme romeno, né? Eu sempre puxo a sardinha para o cinema romeno, porque eu amo muito cinema romeno. E eu amo o humor romeno, é uma coisa muito próxima da minha família. Todo mundo quer se matar, ninguém fala nada, ninguém enuncia que quer se matar. Se aparecer morto um dia, você sabe que foi a minha família. Não, tô brincando. Tô brincando, mas não Mas muito. não muito. Mas o humor tá ali, né? Não, matar em família, nossa, vamos lá. É tipo Sierra Nevada. O diálogo, parece até que eu vou fazer uma digressão, mas juro que não vou. Deleuze, né, costumava dizer que a gente tem no cinema comercial um cinema muito imediatista. E que quanto mais imediato, né, a junção entre a entrega e a recepção, mais pobre, né? Porque você não tem o que pensar. Se é imediata a junção da entrega com a recepção, não tem o que refletir. Ele até dizia, né? O cérebro de uma mosca é pequenininho. Então é porque a mosca só precisa de coisas imediatas. Ela não precisa elaborar muito. O nosso cérebro é maior porque tem mais distância entre a entrega e a recepção. Só que uma coisa incrível do humor e que as pessoas às vezes subestimam, e essa é a minha provocação que eu quero te dar, é que, diferente dos diálogos que enunciam exatamente o que pensa, exatamente o que quer dizer, o humor muitas vezes não enuncia o que pensa, não enuncia o que quer dizer, enuncia o inverso, ou uma distração do que de fato está acontecendo. A outra coisa, o que volta, tira o enunciado do lugar do imediatismo e volta a separar a entrega da recepção. Volta a ter que usar o muquifo aqui para refletir. Que porra é essa? O que essa pessoa quer dizer? Então, assim, eu volto a dar o prestígio ao diálogo, né? E volto a elogiar a adaptação que você fez do A Morte do Homem dos Balcãs, né? Que é um filme romeno, sisudo, mas é uma comédia de costumes, e que no Brasil virou Sorria, Você Está Sendo Filmado, que é aquele filme que nem a proposta da Morte do Homem dos Balcãs, que é todo um plano sequência, né? Todo ali dentro. Tem um morto e todas as pessoas, todos os abutres vão aparecer em cima daquele morto. O quanto para você o diálogo ele pode se distanciar desse imediatismo e ele ganha com essa camada do não dito, ou do que não se quer dizer, ou de distanciar do mote. A trama tem um mote, mas o diálogo não vai para o mote. Ele vai distanciar, ele vai disfarçar, ele vai criar um atalho e vai distrair para um outro lugar. O quanto isso é importante para você quando você cria um diálogo? E se você reconhece isso nos filmes, né? Assim, vou primeiro falar de mim, já que você perguntou o quanto isso é importante para mim. Isso é, para mim, assim, 80% do que me importa. Eu estou numa fase, eu contei para vocês uma trama de um filme, pelo que eu contei, você vê que é um filme high concept, né? Aqueles filmes tipo, garoto quer ficar adulto e fica. Assim, em uma linha conta a história de Big, né? Eu tô numa fase high concept, sabe? Histórias assim que tem uma sinopse muito forte. Dito isso, passando dessa sinopse forte, para mim o que mais me interessa são bons diálogos e o que mais me interessa são esses diálogos onde você, na tentativa de buscar o realismo do jeito que falamos de fato, acaba criando essas camadas.
Porque assim, por exemplo, aqui, a gente não fala igual legenda de filme, né? Que é, Filipe, vou responder a sua pergunta, acho isso. Não, a gente fala, abre uma janela e fala de outra coisa, daqui a pouco está falando de uma outra, aí puxa um assunto e tal. E aí, para mim, isso vem de três fontes. Uma primeira é Nelson Rodrigues, que já dei aqui o exemplo. Aquele exemplo para mim do Fluminense foi onde eu abri a cabeça para isso, de caramba, você pode ter um diálogo igual é na vida dentro de uma cena de suspense, de uma cena de violência. Ninguém faz isso. Os filmes só falam sobre a trama. O Nelson Rodrigues ali, para mim, abriu todos os caminhos nesse sentido. Mais tarde, um pouco, me interessando por teatro, Chekhov faz isso de uma outra maneira, mas faz muito. Né? As pessoas estão falando aqui do dedal, da roupinha que está velha e do sofá, tal, e o que importa é o que está por trás. Chekhov nunca está falando da trama, né? Ele está falando dos pormenores mundanos, tal. E aí, no final de tudo, já mais adultinho um pouco, não sei se eu estava tão adulto quando ele surgiu, não, mas o Tarantino veio juntar essa trinca de diálogos que abrem camadas. Eu acho isso sensacional, porque eu acho muito chato, e pegando um pouquinho o bonde do que você falou, é muito fácil e pobre demais, uma história que só vai para frente. Sabe? Uma trama que é assim, vamos matar fulano, vamos, então vamos por aqui. Não vamos matar fulano, vamos, mas você viu o jogo ontem e tal. E isso, assim, não é só uma imitação da vida. Isso abre camadas, que isso diz outras coisas sobre os personagens. Quando ele está indo matar alguém, está falando de hambúrguer do McDonald's na Europa, diz um pouco do personagem também. Acho isso importante. E acho que isso, no final, amarra um pouco o que a gente está falando sobre filmes híbridos. Porque aí você pode, numa cena que normalmente seria feita de uma forma clássica, colocar ali, porque eventualmente não é um diálogo literalmente. Eventualmente, os irmãos Coen fazem muito isso em Fargo, né? Abrem janelas no meio da trama, começam a falar de outras coisas que não importa mais o sequestro. De repente, eles estão discutindo outras coisas. Eu acho isso sensacional, particularmente. Agora tinha uma segunda parte da pergunta que era... Se você vê isso nesses filmes, né, que a gente está falando sim, hoje. nesses. Talvez, de novo, mais no Emir. Não, mas vejo, mas... Bom, eu vejo na Sombra da Árvore também. Porque esse como tá ele é um exatamente thriller e esse. a disputa entre os vizinhos, né? E, tipo, mais uma vez, a gente falou da fidelização do Zoology, também tem uma fidelização ali do cinema islandês, né? Tipo, tem o ator, gente, pronunciar o nome vai ser muito difícil, Sigurdur, por aí, que é um ator muito recorrente no cinema islandês e de coisas assim meio híbridas mesmo, de coisa que você não sabe se é drama, se é comédia, tipo o filme da Imovision, tipo Ovelha Negra. Lembra da Ovelha Negra? Eu adoro Ovelha Negra, que ganhou a melhor direção, inclusive. Também. Eu adoro esse filme. E também é uma disputa, e é uma disputa de dois irmãos que se odeiam e que disputam ovelhas, e que, tipo, no fim eles precisam um do outro. Mesmo que eles se odeiem, e você ri do ódio deles, por mais que seja absurdo. Então, eu ia citar o Sombra da Árvore também, mas não tanto nos diálogos exatamente, mas é porque também, assim, a gente não precisa se ater ao diálogo. Eu acho que isso que você está provocando esse tema se dá em tudo, né? A gente talvez amarre tudo que a gente está falando de obras híbridas. Uma coisa que eu acho, por exemplo, muito curiosa e interessante no Sombra da Árvore é que o filme, na sinopse, é sobre dois vizinhos que estão em guerra. Mas o filme não é estruturado nessa história, ele é estruturado na história do filho de um desses vizinhos que está se separando. Eu até coloquei aqui que eu me dei o trabalho de botar os pontos de virada da história, se estruturam na separação dele. Então aí já é uma coisa muito curiosa, né? Que você entrega um filme que era para ter sido outro, no final são os dois, e no final das contas está falando a mesma coisa, que é de como o ser humano é errado, seja aqui, seja na Islândia, seja um sérvio, o ser humano é errado. E acho que isso é que é o mais interessante no final, que é o que faz todos esses filmes serem apreciados por nós. Eles não estão falando, os filmes, por exemplo, do Emir, eu estou numa intimidade com o Emir porque eu estou evitando sobrenomes, que são sobrenomes
muito Kurushisa, muito difícil falar. Não, tô brincando. É Kusturica. Kusturica. Não é tão... Não, eu tô mais zoando. Esse é o mais fácil de Eu todos. sei. Esse é o mais fácil de todos. Emir é ótimo, parece o seu tio, Parece tio, né? um O cara aí de Emir. São Paulo, né? O Emir, que mora aí, né? Mora aí em Vila Mariana. Emir, por exemplo, os filmes não são sobre pobreza, embora o ambiente seja pobre, né? Não é uma exploração, é uma fábula onde a pobreza nem movimenta os personagens. O que movimenta os personagens são erros humanos que poderiam movimentá-los na Islândia ou aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, no fundo, o que esses filmes têm de legais é que eles estão falando de seres humanos. Acho que isso é que faz a gente gostar deles em qualquer lugar do mundo. Porque se você fala da pobreza do seu país, você está muito sobre o seu país, aí fica meio, né, exploração da pobreza. A pobreza está ali, você sente que ela está ali. Mas Não, a humanidade é tridimensional, arquétipos são bidimensionais, né? Exato, exatamente. Eu até acho que, de novo, né, as percepções mudam. Provavelmente alguém de lá talvez assista e perceba algumas nuances de crítica ou de um pouco maiores, porque vivem a realidade de como é. Mas é o que você falou, os personagens são pobres, são, né? É dado, é ok, eles são pobres, mas não é sobre isso o filme, né? Não, e é super lúdico, né? Gente, é um filme que tem imagens Sim. lindas. Por exemplo, quando a personagem está dentro do tronco da árvore, e pai, é para rir, mas ao mesmo tempo é tão lúdico, é tão bonito aqueles campos de flores, e que, na verdade, a pobreza ali, ela só é mais uma camada, ela não define aquelas personagens, porque a visão de mundo delas não é pobre. A visão de mundo delas é riquíssima. Tem cores, tem camadas, tem magia. E isso está nas escolhas de quadro do Emir, já que a gente está falando intimamente. Agora, dele. já que a gente está nessa, só falar uma coisinha, porque assim, eu tenho um fascínio por minha mulher que brinca, você é especialista em coisas que não interessam a ninguém. Tipo eu adoro, por exemplo, vídeos assim, 50 coisas que você não notou em Viúva Negra, easter egg, eu adoro essas bobagens. Lá no fundo tem aquele número da Pixar, na placa do carro, eu adoro essas bobagens. Nesses filmes não tem esse tipo de bobagem, eu nem acho bobagem não, eu gosto disso mesmo. Mas Emir tem umas coisas curiosas, assim, Emir é tão figura, né? Ele é vocalista de uma banda, ele chama pra briga, tal, com aquele cabelo desgrenhado, que o Coppola queria Emir para fazer Drácula, sondou Emir para isso. A gente ficou íntimo de Emir, né? E o Richard Attenborough sondou ele para fazer o Chaplin, antes do Robert Downey Jr. fazer isso super bem. Mas ele tem essa figura, ele é ator também, né? Não sondaram por acaso, mas ele tem essa figura curiosa, assim. E vale lembrar que Emir é um dos 8 homens que ganharam. É todo mundo homem? Acho que são 8 diretores que ganharam 2 palmas de ouro. Emir está ali no panteão. Só tem uma mulher que ganhou palma de ouro até hoje, que foi a Jane Campion. Na vida. É verdade. Só ela, com o piano. É. E ainda assim foi dividida. Ótimo filme, Adeus Minha Concubina. Exato. E foi a primeira palma para a China, mas mesmo assim. Não, o machismo Sim, impera. é um absurdo. Mas esse ano temos 4. Tínhamos, né? Porque quando isso for ao ar, tínhamos 4 mulheres competindo a palma de ouro. E Viúva Negra é divertidíssima, hein? Viúva Negra, para quem ainda fica nesse negócio de filme de menino, filme de menina, menino não sabe fazer filme de ação, o que a Catherine Bigelow já tinha derrubado isso há anos. Mas Viúva Negra, eu adorei a ação do Viúva Negra, é muito boa. Para mim, depois de Logan, é o melhor filme da Marvel. Só um parêntese. Eu ainda não vi, não. Eu achei divertido também. Adorei. Eu acho que a dinâmica da família é muito divertida. Muito. E a Florence Pugh é muito boa. É uma ótima atriz. Eu ainda não vi o filme, estou falando da atriz. Não, ela roubou para muita gente o filme. Eu acho que tá todo mundo bem. Para mim, ela não roubou, não. Mas ela tá bem, igual todo mundo. Mas só para não ficar tão aleatório, tem um certo tom híbrido ali, né? Porque tem momentos de muita emoção, momentos de comédia familiar e ação de... Mas isso a Marvel já percebeu para dosar. Isso já até virou um cálculo da Marvel.
Ela sabe exatamente Exato. quando engendra cada uma das sensações. Mas é um pouco a fórmula da Pixar, né, gente? Também. Para ficar no. É verdade, porque como que você fala que os filmes da Pixar são comédias? Não. São dramas, mas tem comédia, mas tem ação, mas tem aventura, mas tem, né? Tem coisas até existenciais, às vezes, enfim, tem um monte de Mas isso coisa já vinha ali. desde Chaplin Tem... e Buster Keaton, né? O Chaplin dizia que Sim. para se sorrir Sim. tinha que ter uma lágrima, Não, senão não reconhecia-se o sorriso. E o Buster Keaton, que fazia rir com aquela cara séria, né? A cara dele era melancólica, parecia que era pra sim. gente ter pena dele, mas a gente ria mesmo assim da desgraça acontecer com ele. Ele só não ria. Não é nada novo isso, de jeito Não. nenhum, imagina. É só que eu acho que teve alguns períodos, né, em que as coisas eram muito mais estanques e, enfim, Sim. Tarantino já tem feito isso desde os anos 90, não é isso? Mas eu acho que se espalhou, assim, virou uma coisa mais mainstream, entendeu? Uhum. Do tipo que todo mundo vai atrás disso, que você precisa ter um pouco de tudo, assim, ser mais híbrido. Verdade. Mas ainda, eu acho que tem no cinema americano, ainda tem comédia que é comédia. Você olha e fala, é comédia, né? Não, total. Que no máximo tem uma emoçãozinha no final, mas é comédia. Mas foi importante você lembrar da Pixar, porque eu acho que assim, nesse degrau que a gente está no momento de gêneros híbridos, a Pixar eu acho que trouxe para um novo patamar. Tem um canal de YouTube que eu gosto muito, chamado Film Courage, que é só sobre roteiro de cinema. É só sobre estrutura, mais do que sobre roteiro. E os americanos falam muito bem de teoria, né, de roteiro. E toda hora volta na Pixar, sabe? Tem vários vídeos especificamente sobre a Pixar. Tem um cara lá que tem livros e palestras sobre os roteiros da Pixar, porque eu acho que é um novo patamar, se tratando de mainstream, né? De você misturar os gêneros. Exatamente. Esse filme começa triste. Eu estou apontando, tem que falar, porque a gente está num podcast. Up começa e o Wall-E começam tristérrimos, né? Tristérrimos. E a Pixar tem todo. Eu já fui muitas vezes lá fazer set visit, né, na Pixar, que é uma coisa estranha, mas é isso, assim, toda a maneira, até por ser animação, a maneira como eles fazem o filme, o roteiro do filme. Não estou falando que isso não acontece, porque tem vários filmes da Marvel, tal, que o roteirista está lá no set e continua trabalhando no roteiro. Mas na Pixar, como o mundo todo é criado, né? Porque não existe. Então, isso é assim, eles fazem cenas inteiras. Eu vi, não só na Pixar, na Disney, eu vi filmes da Disney que eles fizeram a apresentação, em que mostraram o começo do filme pra gente, e depois eu fui ver o filme e o começo do filme tinha mudado. Inteiramente. E você fala, é a mesma coisa com o filme filmado? Mais ou menos, mudado mesmo. Eles mudam o tom inteiro do filme, que é uma coisa que num filme live action é um pouco mais complexo de fazer, né? É difícil. Então, assim, eles trabalham 5 anos no roteiro, basicamente, do filme. Olha, você trouxe eu nem vou começar muito, não. Vou só soltar assim. A gente um dia pode até fazer um podcast só sobre isso, porque é uma luta que eu quero travar para a minha vida. Mas aí eu estou travando quase que de brincadeira, porque aí eu não estou brigando contra o mercado brasileiro, eu estou brigando contra o mundo. Mas eu queria um pouco acabar com esse conceito de filme do diretor. Eu acho que isso, como obrigação, atrapalha muito. É óbvio que tem filmes que são do diretor, mas é óbvio para mim também que tem filmes que são do roteirista. Nas séries, por exemplo, a série é do roteirista. O roteirista é o showrunner. Novela também. Não, novela, a voz soberana é do autor. E no cinema, eu entendo da onde vem isso. E é óbvio a luta que se teve para o Hitchcock assinar um filme de Frank Capra, etc. Mas, eventualmente, quando o roteirista é descartado, o filme se perde loucamente. Uhum. Eu já passei por experiência de ficar 30 anos com uma ideia na cabeça, 3 anos escrevendo um roteiro, dão na mão de uma pessoa que vai fazer aquilo, que nem sabia de nada e não me ouve. Não estou falando por mim, não. Estou falando de qualquer roteirista. E aí tem uma hora que você deveria estar no set para falar, essa cena não é isso. Entendeu? Então acho que são 2 lutas que eu quero travar, que o roteirista tenha mais voz e mais respeito no mercado do mundo, isso não é um problema do Brasil, e que pare com esse negócio de preparador de ator, gente, isso é um horror. Porque só o ator tem preparador.
Fica uma coisa, o ator não sabe fazer o trabalho dele, tem que ter preparador. Não tem preparador de diretor, alguém que fica do lado falando, põe um plano direito aí nessa cena, pá, dá um tapa na cabeça. Põe direito essa câmera, porque só o ator é tratado como esse aí não vai saber fazer o trabalho, a gente tem que chamar a Fátima Toledo para espancar ele. Para com isso, meu Deus. Fama da Para Fátima, com isso. como dominatrix, tadinha. Ela é ótima preparadora. Eu acho que não deviam acabar com o trabalho dela. Devia ter, então, preparador para tudo. Preparador de roteirista, alguém do lado do roteirista batendo na orelha dele. Põe amor nessa cena, idiota. Para de imitar Tarantino, faz direito isso aí. Coach de roteirista, eu já imagino quem seria. Seria o grande Lebowski. Enfim, eu tenho que me segurar. Eu jurei para minha mulher que eu não vou polemizar mais nessa vida. Na vida! Mas é não quero ser o Lobão. Quer dizer, o Lobão do passado, né? Porque o Lobão do presente jamais seria. Porque o Lobão fez um pacto com o Demo. Coitado, eu não que deu. Ele brigou com o Caetano. Ele fez o diabo. Né? Brigou com o Caetano, humilhou o Gil, chamou o Chico Buarque de imbecil. Mas aí ele fez um pacto com o diabo, acabou a carreira dele, né? Porque apoiou o inapoiável, embora não exista esse termo, e acabou. Mas, enfim, só queria dar um jeitinho de falar fora Bolsonaro. Bem rápido, sutil, só rapidinho. Bom, eu vou, então, on that note, acho que a gente pode terminar por aqui, né? Terminar no auge, né? Igual o Seinfeld ensina, né? Muito obrigado, vocês foram uma excelente plateia e tal, né? Termina na piadão. No final desse podcast, igual o último episódio de Seinfeld, os 3 foram presos. Vocês depois, por favor, paguem o habeas corpus pra gente. Então, ó, vou só fazer um serviço. A Imovision, depois desse podcast, tinha que me dar uma assinatura da Rede. Não, tô brincando, eu não tô cavando a assinatura, não. Eu assino do bolso. Eu sou a favor de assinar do bolso. Eu não baixo o filme. Eu sou todo certinho nessas coisas. Eu sou a favor de pagar por ingresso. Eu tenho 10 mil filmes aqui ou mais. Tenho nenhum pirata. Nenhum. E, gente, vocês estão ouvindo ele, mas ele está falando de fato de costas para prateleiras de inúmeros filmes e coleções, etc. Então, de fato, ele está falando embasado. Mas mais do que isso, sabe o que eu gosto das plataformas de streaming? Apesar de nós, críticos, podemos ir ao cinema, recebemos link para ver adiantado do filme, etc., é a curadoria. As pessoas que baixam, por exemplo, elas não têm curadoria. Elas não sabem o que elas vão ver. Elas podem até ter um imediatismo. Saiu a Palma de Ouro de Cannes, eu quero ver a Palma de Ouro. Mas depois ela não vai ter uma curadoria. As plataformas, elas dão uma coisa que ninguém pode substituir, que é curadoria. Esse podcast é uma prova viva disso, porque a cada semana a gente tem temas e convidados que demonstram como se desdobra em inúmeras técnicas, linguagens. Não quero desafiar o que você acabou de propor, né, de tirar um pouco o poder do diretor e da diretora, mas autoralidades e etc. Então, é lindo de ver, você tem toda a razão. Plataformas como essa, como você bem colocou, demonstram o poder de uma curadoria, que as pessoas vão ter seleções especiais, harmonizadas, como se fosse sommelier, para beber os vinhos junto com os filmes certos. E só uma coisa que fique claro, assim, as pessoas que eu mais amo nessa vida, tirando pessoas próximas, que eu mais idolatro, digamos, são diretores. Amo diretores, mas eventualmente nem todo mundo é o Ken Loach, o Coppola, né? O Emir. Eventualmente, a ideia partiu do roteirista, entendeu? E não é nem que vai ser um filme que nem é no teatro, uma peça de Nelson Rodrigues, mas que ele seja um pouquinho mais escutado para dar os tons e conversar e tal. Diretores inteligentes fazem isso. Com certeza. E então, só lembrando, os 3 filmes são muito legais. E eu tive um dia maluco ontem, porque o Zoology eu nunca tinha visto. Os outros 2 eu revi, mas o Zoology eu nunca nem tinha visto. E ontem eu vi os três, o Gata Preta, Gato Branco, Zoology e o A Sombra da Árvore e Viúva Negra. Um dia muito louco. Eu vi 4 filmes. Nossa. 3 com essa densidade que falamos e um que eu fechei o dia na Viúva Negra, que é assim, ação sem parar. Aí é tipo
meu purezinho, minha comida conforto, né, para fechar o dia. E Sobremesa. todos me deram um prazer absurdo. Então, isso é que vale a pena. Por isso é que é legal. Com certeza. É isso, gente. Beleza, gente, eu falo muito, né? Eu me empolgo, eu falo Não, muito. que Gente, o ótimo. podcast é isso. Já pensou se a gente tivesse aqui? Então, você acha? Eu acho que é isso mesmo. Não, né? Não ia rolar. Não. Aí vejo que o Filipe também tem um monte de coisa atrás dele, fico querendo ver o que que é. Aí olho bem pro Filipe, ele me lembra o Matheus Solano. Eu só queria falar isso, que o Filipe me lembra o Matheus Ai, Solano. nossa, gente. Eu Que fofo. Você sabe que eu não gostava de Funko, mas do nada eu fui comprar um Funko de Quero Ser Grande. Entrei numa obsessão, em 2 meses comprei 50. Te Tô entendo. louco, eu tô na fase do Funko agora. Eu acho fofo, eu gosto também. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Ceilão. Mari. Obrigada. Valeu, obrigado É isso. vocês. Chamem quando quiserem. Por favor, a gente E sempre. Bial, amo você. Não, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de falar de filmes e falar de cultura pop, audiovisual em geral. Então podem chamar quando quiserem. Vamos ter o maior prazer. Queremos que volte. Até a próxima. Obrigado por Bom, gente, então estamos encerrando aqui. Lembrando a todos de seguir a gente lá no Spotify ou na sua plataforma de podcasts preferida, para você ficar também por dentro das outras edições do podcast, né? Que a gente já gravou, esta é a 13ª, então temos 12 aí para trás, para quem não começou ouvir do começo, enfim. E sigam também as redes sociais da Reserve Movision, né? No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Os trailers dos lançamentos da semana estão sempre lá. E os nossos também, né? Por que não? Enfim. E, Filipe, por falar nisso, a gente tem alguma mensagem de algum ouvinte nosso aí? Nós temos uma mensagem da querida Letícia Lassi, que é do Cine Pop, e, aliás, está lá na França nesse momento, cobrindo o Festival de Cannes. Não se preocupem, gente, seguindo todos os protocolos, porque ela já estava morando lá, então ela já estava do lado, dentro já das regras que estão condicionadas a quem está cobrindo o festival, e ela falou que a plataforma Reserve Movision, ela é uma das melhores novidades que nós temos hoje em dia, e que o podcast, em trazer essas novidades, está fazendo uma grande ajuda, porque ela diz que os filmes favoritos dela, palavras dela, principalmente as grandes comédias francesas, não à toa, foi por isso que eu lembrei do comentário dela, são lançados pela Reserve, pela Imovision. Então, agora poder vê-los na reserva e ouvi-los no podcast, ela disse que é um grande prazer. E também um comentário do colega Gabriel Perrone. O Gabriel, ele mandou um elogio muito específico ao episódio que nós gravamos com o José Dumont, em que ele falou que o episódio que fala sobre os filmes do Christian Petzold, que é o 2º episódio do nosso podcast, vai lá ouvir para trás, a gente trouxe o grande ator Zé Dumont, que comenta sobre a atriz Nina Ross, a atriz assinatura do Petzold, e o Perrone falou que é uma excelente leitura do sentimento europeu, do leste europeu, da Alemanha, nos trabalhos do Petzold, que usam personagens como representações de sentimentos latentes, como camadas sobrepostas pela história que desembocam nos filmes. Pois Zé Dumont traz uma visão de cultura e história da arte muito sábia. Coisa linda, né? Que palavras lindas, só podiam se referir ao nosso querido amigo Zé Dumont. E eu não sei se eu falei, mas o veículo da Letícia Lassi, para vocês conferirem lá de Cannes, é o Cine Pop. Muito obrigada para quem nos ouviu nessa edição e até a próxima semana.